Bom, esse vídeo aqui vai ser legal, mano. Putz, esse vídeo aqui vai ser impressionante. Sabe por quê? Porque eu chamei um amigo meu chamado Raio. O nickname dele é Raio mesmo. Ele tem um outro nome na vida real, claro. Ainda bem, né? Se o nome dele fosse Raio na vida real ia ser bem estranho. Mas ele faz faculdade de economia há alguns anos. E nesse vídeo aqui a gente se trata de um bilionário versus... Eu queimei ela? Não, nunca eu queimaria ela, tá louco? Jamais. Isso aqui é história, mano. Isso aqui é história. 30 trabalhadores! Calma, tá ao contrário. Trabalhadores! Pois é, amigão. Pra quem não tá ligado, eu já fui CLT. Assinado, tá? Assinado. Isso aqui não é uma carteira vazia, não. Ela é assinada. Aqui, ó. Ó. Assinada. Assinada, tá? Já fui CLT. Pra quem pensa que minha vida é um morango, minha vida foi um moranguinho, não. Não, 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 não. O pai já foi CLT. Então, esse vídeo vai ser bem legal, porque vai se tratar de um lado o Raio, que nunca foi CLT na vida dele, e eu, que já fui CLT, tá ligado? E os dois pensamentos diferentes. Claro, eu já fui CLT, hoje em dia eu tenho um pensamento um pouco mais construído, tipo, um pouco mais diferente, mas nenhum amigo meu, pasmem, mano, nenhum amigo meu já foi CLT, velho. Ou já foram CLT há muitos anos atrás, tá ligado? E no meu caso, eu fui o que fui CLT mais recente do que eles, pra vocês terem noção. E eu fui CLT há muitos anos atrás também, tá ligado? Muitos anos atrás mesmo. É incrível como eu não tenho nenhum amigo que foi CLT, velho. Chega a ser bizarro. O único amigo meu que é CLT é o Drunk. E sabe onde ele tá agora? Trampando. Então é impossível de gravar esse vídeo com ele, mano, porque o cara só trampa. Sou empresário brasileiro, considerado bilionário, e hoje eu vou debater com 30 Flávio trabalhadores. Augusto, empresário bilionário contra 30 trabalhadores, mano. A desigualdade social. Só pra gente ter uma pauta não, vai, uma palhinha. Você faz faculdade de economia há quanto tempo? Vai fechar 2 anos agora. Beleza. Você foi CLT quanto tempo da sua vida? 0 dias. É desse aí que eu quero ver a conversa. Porque, bom, você faz economia e nunca foi CLT, vai ser legal. E, bom, a gente vai ver um bilionário conversando contra 30 trabalhadores. Eu já fui CLT por 1 ano e pouco. Bora lá? Não é necessariamente um problema. A desigualdade social não é necessariamente um problema. Gata! O legal é que você vai faz quebrar o iPhone do homem. Bom, a desigualdade social é o problema de tudo, né? Então não tem como não ser um problema. Eu acho que a gente vive num país dos mais desiguais do mundo, né? Um dos mais desiguais baseado na colonização, que foi um processo totalmente desigual, de invasão, de usurpação de poder. Então é aquela coisa das 9 gerações que você falou. As pessoas estão há 500 anos tentando mudar, girar e seguir esse sonho de igualdade social, esse sonho de conseguir seguir... eu vou ser rica, eu vou ser milionário, eu vou ser bilionária. Mas a verdade é que pessoas como você dizem que as pessoas vão conseguir. E acabam estruturando, fazendo com que essa estrutura de que você sonha que você vai ser rico, ela se... Raio, só pra falar aqui, quando você quiser falar alguma coisa, tiver alguma dentro, você me fala, você levanta a mãozinha, você me fala, que aí eu só pauso e você solta a caneta, beleza? Beleza. Mas vamos prestar bem atenção no diálogo aí dos dois, vamos ver qual vai ser a boa. Deixa os dois argumentar primeiro, né? Deixa os dois argumentar. Eu tenho certeza que vai ter alguém que vai fazer um de nós dois passar raiva. Certeza. Não tenho dúvida. E você? Você também? Sempre tem alguém. Sempre tem alguém. E o tema é delicado, né? Tipo assim, os temas vão ser delicados. Igual isso aí, desigualdade social não é um problema. Já é um tema delicado. Sim. Estruturando, fazendo com que essa estrutura de que você sonha que você vai ser rico, ela se baseia com estruturas mais fortes. Porque quando você fala, olha, eu fui professor, eu peguei ônibus e fiquei rico, você também pode ficar rico. Seguindo que o Brasil é um país muito desigual, as pessoas têm famílias desestruturadas, a estrutura das escolas públicas são péssimas, a estrutura das escolas particulares também são péssimas, é meio que um caça-dinheiro. Tu dá aula em escola pública? E uma aí, só ou 2? Uma só, uma escola de ensino integral. Ensino integral? Entendi. Aonde? Itaquaquecetuba, Vila Ercília Algarve. Você é longe, olha mano. só, olha o que eu vou te falar. Você sabe qual é o país considerado um dos menos desiguais no mundo? Suíça? Não. Qual? Índia. Índia. Por quê? Cacete. Estatisticamente, todo mundo é pobre? pelos números, ele é um dos países que tem menos... Nem eu sabia não. Mas é o que tem mais gente, é o que mais foi explorado. Não, então. É um país que teve um processo de colonização pesado e que tem A Suíça, uma pobreza absurda. Então, a Suíça, é um país onde as pessoas ainda passam fome. Perfeito, exatamente. Mas você tem um índice de desigualdade menor. A Suíça, por exemplo, que você mencionou, ela é um país que tem um índice de desigualdade maior do que a Índia. Porque tem muitos bilionários? Porque você tem uma disparidade maior. O ponto é o seguinte, onde tem mais qualidade de vida, na Suíça ou na Índia? A gente sabe que é na Índia. O que eu quero dizer pra você aqui, presta bem atenção no que eu vou te falar. O ponto que eu quero martelar contigo aqui, não é que eu fique feliz com as pessoas tendo uma situação desfavorável, de forma alguma. Mas o maior problema é a pobreza. É a pobreza. E como que a pobreza vai ser solucionada? Como que vai acabar com a pobreza? Te demitiram, Amanda. Fui demitida, desculpa. Valeu. Você falou demais, me atrapalhou. Eu falei muito, claro. Eu falei bastante. Cacete! Ele não falou, velho. O pessoal tira muito cedo esse cara. Eu também acho. Eu também acho que o pessoal tira muito cedo, né?
Tipo, as pessoas estão começando a dialogar, aí eles vão lá e tira. Aí, tipo, você fica um diálogo 2 pontinhos. Tá ligado? E aí corta os dois no final dos contos. É, foda. Muito obrigada, pessoal. Miriam! Seja bem-vinda, Miriam. Claro, eu não sou intelectual, porém eu sou nascida e criada na comunidade. Aonde? Lá em Taipas, na zona norte de São Paulo. E lá, a realidade é uma só. Quem pode mais, chora menos, né? E você falou assim, que a desigualdade social não é um problema. E eu falo... A pobreza é o problema. Isso, é a pobreza o problema. E a gente está aqui hoje conversando contigo, não só para te apresentar o nosso lado, mas também entender o seu ponto de vista. E eu sou mãe de 2 crianças. E também porque nós foi pago, ele vai lá e fala. 24 anos e um tem 1 ano e 5 meses. Eu não tenho condição de pagar a escola particular e não é porque eu não quero. Eu sou transista, eu sou faxineira, eu sou professora do ensino infantil. Não consegui espaço, prestei concurso, passei na prefeitura, não consegui espaço para falar, para atuar na minha cena. E eu tenho uns filhos que precisam de mim. Então, a professora de ensino infantil teve que deixar lá o certificado guardado, fazer faxina, trançar cabelo, porque é a realidade que nos rodeia. O pai do seu filho é presente? É presente. Mas eu sou casada e atualmente ele trabalha de domingo a domingo. Ele faz o quê? Ele é entregador de água, trabalha no iFood, trabalha numa farmácia aos domingos. A jornada dele é árdua de segunda a sábado. E no domingo ele trabalha das 8 às 5 da tarde. A gente já tentou investimento, a gente já caiu em vários golpes, a gente busca de todas as maneiras. Eu tô falando da realidade. Eu não vou apresentar números porque eu não consigo, eu só consigo falar de mim. Miriam, aos 29 anos, mãe de 2 crianças, que mora na zona norte de São Paulo, que fez faculdade, continua fazendo, me formei em pedagogia, fiz curso de transista, me formei, porque eu aprendi que se você começa e não termina, você não conquista. Mas eu comecei e terminei. Acabei não conquistando. E aí, tem certeza que a desigualdade não é um problema? Vamos lá. Claro, fala aí. Um negócio que eu achei interessante da fala dela é que ela fala que o marido trabalha muito, ela trabalha muito, e eles não têm condição de criar os filhos. Só que um ponto que me chamou muita atenção foi ela falar que eles caíram em muitos golpes. Me chamou a atenção também, que eles caíram em muitos golpes. Quando ela falou isso aí, deu um alerta na minha cabeça. Mas vai lá, continua. Então, tipo assim, pra mim, pra você cair num golpe, ou você vai contrair uma dívida pra poder apostar nesse investimento ou no que quer que seja esse golpe, ou você gastou suas economias nesse golpe. Eu acho que o principal motivo da vida dela tá tão difícil, pelo menos supondo, né, é que ela tem que pagar esses golpes, ou pelo menos recuperar o que perdeu desses golpes e continuar com a vida dela. Por isso que tá tão difícil, na minha percepção. Aí é a falta do ensino financeiro, né? Sim, aí é um problema de educação. É um problema de educação. Que no Brasil é absurdo. Mas é realmente, tipo, se ela não tivesse caído nesses golpes, ela não ia estar nem sentada aí. Imagina? Bom, vamos lá. E aí, tem certeza que a desigualdade não é um problema? Vamos lá. Uma coisa é a desigualdade, outra coisa é a pobreza. Eventualmente, você vai ter pessoas desiguais por vários motivos. Existe uma desigualdade que eu acho muito ruim, que é provocada pelo Estado. Você mencionou alguma delas aqui, por exemplo. A escola pública é ruim. Nossa colega aqui, Amanda, que veio aqui agora há pouco, ela é professora. Então, por exemplo, como é que uma criança da favela, uma criança da periferia, como eu, como você, estudando numa escola pública, ela vai conseguir competir com alguém que estudou nas melhores escolas de São Paulo? Não tem como competir. Não dá para competir. E aí eu digo para você, a meritocracia pregada dessa forma, para mim é uma falácia. É um absurdo. Mas então, uma questão que eu falo... Só para concluir, Miriam. Agora, existe uma outra desigualdade que ela é orgânica. Ela é natural. Por exemplo, você... Ele é bem educadinho, né, Dora? É dedicado, fez faculdade de pedagogia, super dedicada, fez o curso de transista, tá no seu corre para melhorar de vida, porque você disse que você tem que ir até o final. E as pessoas que desistem? Tem gente que desiste. E quem não desiste, mesmo assim, não conquista, não alcança o espaço. É sobre essa verdade que a gente está falando. Miriam, porque eu vim até você, porque eu tô aqui, eu tô no dia a dia, eu sei o que é carga horária, eu sei o que é transporte público, eu sei o que é ter o certificado na mão. Olha o que eu vou te falar. Quando você fala pra mim assim, a desigualdade não é um problema, eu falo pra você que é, porque eu sou negra, mãe de 2, baixa renda, eu já recebi salário de R$1.700 e atualmente eu estou desempregada só trançando cabelo. Você tem noção da diferença que é ouvir essa frase e a dor, o peso que essa palavra ela tem, o peso que essa frase que você usou agora deu? Essa frase... Impacto.
até de grande Miriam, impacto. essa- E eu, como, não sou uma pessoa assim de números, não me Sim, fale sim. de números. Não vou falar porque de eu números, fico não. vaga. Miriam, o que eu quero dizer Porém, pra você... Flávio, o que eu vim falar com você aqui hoje é, você tem as suas verdades, eu tenho as minhas, porém a taxação, seguida de verdade e coerência, impactando sim com força aos bilionários, pode ser bem utilizado não só em questão de saúde, que já foi dito aqui, mas também em questão de espaço para quem não tem voz. E nós de baixa renda, nós não temos voz. Então, eu entendo. Eu também fui de baixa renda. Eu fui uma pessoa de baixa renda também. Entendo perfeitamente o que você está falando. Estudei em escola pública. Entendo o que você está falando. Agora, o que eu teria para dizer para você, que está buscando, não desiste. Você vai conseguir. Não desiste do seu projeto. Não desiste de dar uma vida melhor para seus filhos. São 2 meninos? 2 meninos, o Álvaro e o Kenai. Álvaro e o Kenai. Você acha que o Álvaro e o Kenai merecem a sua dedicação? Merece? Então, eu digo, Por isso que eu vou dizer um busco negócio. diariamente o Mas eu melhor. vou dizer um negócio para você, Miriam. Isso aqui está gravado, sendo assistido por milhões de pessoas. Não desiste. Se todos os dias várias pessoas tentam e não conseguem, ela não pode desistir. Não espere que vai ser o Estado que vai resolver para você a sua vida. Não, eu não acho. Não espere, Porém, não espere. eu acredito que o quê? Essa taxação, ela vai vir com Não, mais não, impacto. o assunto não E é. eu acredito Ó, pra eu já você. falei, olha só, eu já falei que concordo com a taxação. Sim. Só que e assim, você está falando só pra da, gente não fugir. da democracia, a gente está falando de tudo aqui, também Não, estamos não, falando não. de muitas diferenças. Porém, que vai Isso. tirar um pouco dessa diferença, Flávio. Falando de mulher mas para homem, isso. eu vou falar bem sério para você. Aham. Vai diminuir essa diferença, Mas esse vácuo mas tá tudo bem. entre a minha situação e a Isso. sua, vai diminuir um pouco eu acho- esse buraco. Sabe a ponte pra gente poder passar? Sim, Miriam, a gente vai poder vamos passar lá. pela mesma ponte. Eu penso o seguinte, minha querida. Quem ganha mais dinheiro pode pagar mais imposto, não tem problema. Agora, o que eu quero dizer para você é que se você continuar perseverando, você tem 29 anos. 29. Eu trocaria. Eu tenho 53. Não parece. Obrigado. Você tem 29 anos. Eu tenho 53 anos. Eu trocaria 100% do meu patrimônio para ter a sua idade. Eu Cacete. pegaria tudo que eu tenho Cacete. Frase Que é bastante. forte, hein, mano? Organização forte. e trocaria. Frase Veja forte, muito. tá? Ó, eu trocaria pela sua idade. Eu gostaria de ter 29 anos. Sabe por quê? Com o conhecimento que eu tenho, com o que eu aprendi ao longo da minha vida, tudo que eu aprendi no meu trabalho, nos meus negócios, eu faria tudo de novo. Faz Eu já sentido. teria a juventude que você tem. Você tem Mano, algo que eu não tenho. você já parou pra pensar nisso? Um dia eu tava conversando com alguns amigos meus, Raio, e eles me falaram, mano, se você pudesse fazer um pedido qualquer, qual seria ele? Eu falei, mano, eu gostaria de voltar aos meus 14 anos, que, por exemplo, foi quando eu fiz CLT, voltar aos meus 14 anos com a mentalidade que eu tenho hoje em dia. Com a mentalidade e experiência que eu tenho hoje em dia. É porque é o bem mais valioso, né? E É pelo o que você tempo. falou, O tempo é o bem mais valioso que existe, cara. E tipo, não é nem questão de voltar pra corrigir coisas do passado. Não. Eu só gostaria de voltar com a mesma mentalidade que eu tenho, o mesmo aprendizado que eu tenho de hoje em dia naquela idade. Eu tenho certeza que muitas, muitas coisas que eu não enxerguei naquela época, hoje em dia eu enxergaria com uma visão, tipo assim, totalmente diferente. Tipo, eu já enxergo, né? Mas na época eu enxergaria com uma visão totalmente diferente e um aprendizado muito maior, provavelmente. a vida vai passando e a gente vai aprendendo. Eu acho que também tem um ponto bem importante, que, pelo que ele falou, ele começou pobre. Ele era Sim. da periferia, ele alcançou tudo isso. Ele não é o caso clássico da pessoa que já nasceu De um berço de na, ouro. na fortuna e viveu a vida inteira assim. Então, ele sabe, ele batalhou muito pra chegar onde tá. Tem sorte, claro que tem sorte. Só que é por isso que ele aceitaria voltar e começar tudo de novo, porque conhecimento agrega, né? Você não vai Sim. perdendo. Mas até agora eu acho que não entraram muito no assunto da pauta, hein? Da desigualdade social não é um Sim. problema. As pessoas até então estão desabafando ao invés de bater na pauta, eu acho, né? Tipo, igual ela veio falar a vida dela, ou a outra que veio falar a vida dela também, mas até agora ninguém bateu na pauta da desigualdade social, não é um problema. Tipo, eles mencionaram a pobreza. A pobreza é um problema. A desigualdade social não é um problema, ninguém tocou ainda na pauta. Percebeu? Exato, eu acho que é igual ele tá tentando falar. Ele fala às vezes, não, a pobreza, concordo que é um problema. Tô falando da desigualdade social. É porque normalmente as pessoas estão tão associadas aqui. Desigualdade social é igual a pobreza. Pra maioria das pessoas é uma igualdade as duas frases. Só que não é, né? Não, bom, depois você explica mais a fundo aí. Eu também acho que não é, porém não sei explicar tão a fundo do porquê não é. A desigualdade social não é a mesma coisa que a pobreza, tá ligado? Tipo, eu consigo entender que a gente precisa de uma classe trabalhadora. Isso entra, né? Sim. Então, eu consigo entender que a gente precisa de uma classe trabalhadora, porque se não tiver uma classe trabalhadora, a gente vai ter uma crise do cacete. Então a desigualdade social é útil pra isso, pra ter a classe trabalhadora. Precisa de ter a classe trabalhadora. Se não tiver, ferrou, basicamente.
Mesmo que a classe trabalhadora receba menos ou trabalhe mais, enfim, eu acho que tem N coisas aí, velho, pra falar. Mas vamos ver. O que Eu faria tudo de novo. Falar aí. Ainda teria a juventude que você tem. Ele tá quase Você saindo, tem garoto. algo que eu não tenho mais. É, Eu não tenho mais a tá sua quase juventude. saindo, só Você falta entende? 3, né, Eu daria Tata? os meus bilhões pelos seus 29 anos. Infelizmente, isso não é possível. Agora, uma coisa é possível, Miriam. Uma coisa é possível. É possível você aprender algumas ferramentas e com o conhecimento que você tem, você melhorar de vida. Não sei se você vai ser bilionária, se você vai ser milionária, mas melhorar de vida. Você mora na comunidade até hoje? Atualmente, sim. E lá eu atendo a domicílio e muitas das vezes, né, na minha casa, mesmo Então, para poder economizar um pouco e eu poder entendo. suprir as A necessidades. minha avó, ela foi lavadeira. Ela criou minha mãe e Só meus falta dois um tios levantar. lavando roupa. Abandonada pelo seu marido. Ela abandonada pelo seu marido, ela lavando roupa, criou meu pai, criou minha mãe Não tem tempo e os meus pra dois pessoa filhos. sentar e Cara, Então levanta. eu entendo perfeitamente a sua realidade. E inclusive eu participo de projetos sociais em comunidades justamente para ajudar pessoas como você. Então eu adoraria, isso aqui está gravado. Se você topar, eu te ajudo a sair dessa. Cacete! Eu vou topar, né? Ó. Então, Cacete! Cacete! Tá gravado. quero só ver, viu, Flávio? Você topa? Então, Flávio, depois a gente conversa no particular. Brincadeira à parte, muito obrigada. viu? Valeu, minha querida. Valeu. Palma pra ela! Vamos ver se alguém vai pegar a pauta, né? E aí, Até você agora é o- nada. Meu nome é Rony, eu sou Por quê? professor de História, Sociologia, Geografia. E hoje eu estou aqui, o professor levantar. de História, Sociologia, Geografia. E hoje eu estou aqui porque eu acho que esse tema é importantíssimo para que as pessoas conheçam pontos de vista diferentes e consigam, com isso, tirar a sua própria conclusão, né? Rony, vamos lembrar que o tema é O tema é a pobreza, desigualdade versus pobreza. A Ele já- não é um problema, né? Ele já tentou Deixa eu te dar um falar da número aqui. pobreza Eu já. gosto de número. Eu não falei número em respeito a Miriam, mas um número para você refletir, tá? No início do século XIX, nós tínhamos cerca de 80% a 90% da população mundial vivendo em extrema pobreza. Hoje, nesse momento, cerca de 9% da população mundial vive em extrema pobreza. Isso significa que desde o século XX até hoje, as coisas melhoraram bastante. então- A renda per capita média no mundo era de $2.000. Hoje é de $14.000. Eu vou te Renda dar per um capita número, média. Então, só pra gente falar, só pra gente colocar a disparidade entre Tá certo. a disparidade entre a desigualdade e entre a pobreza. Eu vou te dar o número do Brasil. Fique à vontade. No final do século XIX, não vou te dar o número exato, tá? Porque não tem, agora que a gente Não, tem tudo bem. muitos dados Não na cabeça. precisa ser exato. Mais ou menos mais de 80% da população brasileira era analfabeta, tá? E por que eu estou dizendo sobre analfabetismo e a questão é a pobreza? Porque, assim, nós temos no Brasil um problema muito sério de educação. E esse problema, ele passa por questão... Eu posso linkar isso com a questão... deu tempo. Tá? Eu posso linkar isso com a questão dos milionários no Brasil, sim. Por quê? Porque nós temos uma classe, não estou falando você pessoa, Claro, estou falando fica à uma vontade. classe. Porque nós estamos aqui representando uma classe, a classe trabalhadora. Existe uma classe de milionários no Brasil que fazem um máximo de esforço para que as pessoas menos favorecidas continuem ignorantes. De que Eu não maneira? acredito nisso. Eu acredito e vou te dizer como. De que Eu não maneira? acredito. Sabe como? Através Eu acho que o das político faz negociatas. isso. Então, mas eu tô falando da classe política. Ah, tá, não. Sim, Aí- não, calma, mas a aí- classe política... Quantos eu concordo milionários com tem no você. Congresso Nacional? Tem vários. Tem vários? Não, tem a grande maioria. Não sei se é a grande maioria, mas tem De vários. milionários. É. Esses milionários, eles fazem um esforço máximo para que as políticas públicas não atinjam a população menos favorecida, porque o povo que passa fome, ele não dá trabalho nenhum. O povo Deixa que eu- pensa, esse sim Deixa eu te dá fazer um trabalho. contraponto por causa do tempo, tá? Sim. Deixa eu fazer um contraponto por causa do tempo. Para um empresário raiz, eu vou dizer que existem dois tipos de empresário. O mamador de teta do Estado, Sim. é o que se instala ali junto com os políticos, com o Estado, faz os esquemas dele, desvia dinheiro, rouba, você entendeu? Vota em leis que são favoráveis a ele. Esse é um tipo de empresário. Para mim, eu não respeito esse tipo de empresário. Que bom. Tá? Isso eu chamo de mamador de teta. E tem um outro tipo de empresário, que é o empresário que produz, que trabalha, que investe, bota o dinheiro dele, trabalha pra caramba. É o cara que contrata uma pessoa, contrata duas, daqui a pouco ele contratou 1.000 pessoas, ele gera emprego, ele gera renda. Só pra você Faz ter mais ideia, sentido. 70% dos empregos formais no Brasil são gerados por micro e pequenos Sim, empresários. disso eu sei. Esses são os micro e pequenos empresários. Então, só pra concluir. Faz mais sentido você contratar uma pessoa inteligente do que uma empresário, burra pra sua que é o empresa. empresário, ele quer que a população tenha renda maior, meu amigo. Sim, Porque mas quanto mais, deixa eu quanto só- maior... senão eu não vou conseguir, Só pra concluir. sim. Eu te dou mais um tempo. Quanto maior for a renda, melhor pro empresário. Ele vai vender mais o produto dele. Ele vai vender mais Ele vai vender... O que ele tá falando é real, né? Quanto maior a renda para um bom empresário, melhor. Porque o produto dele, o capitalismo vai subir, então o produto dele vai ser bem mais vendido. Quem estiver trabalhando com ele vai ser bem mais informado, vai ser bem mais inteligente, vai ser bem mais capaz. E, de fato, pode ser que por conta disso o produto dele venha a crescer mais ainda. Então, mano, até agora eu não consegui pegar eu não consegui pegar a pauta, mano. Eu acho que ninguém focou na pauta, porque todo mundo só focou na pobreza, né? Mano. E o que você falou, quando você tem esse caso de ter um aumento da compra, né? Vamos supor que
Você contrata um funcionário, esse funcionário vai gastar dinheiro, ele vai ter mais dinheiro, vai ter mais renda, então ele vai gastar com outros produtos. Ou seja, se precisar de estoque para a empresa, ele vai conseguir contratar mais funcionários, esses funcionários também vão gerar mais renda, então a economia cresce. Então, você vai ter todas as áreas da sociedade crescendo, em crescimento, né? Quando a gente está falando de desigualdade social, que foi o pauta que ele levantou e que infelizmente ninguém falou, vamos tentar levantar essa pauta aqui, porque ninguém tocou nela, mano. Vai lá. O negócio da desigualdade social é que ela é uma coisa que vai existir, pelo menos na maioria do mundo, porque você vai ter pessoas em diferentes classes sociais. E querendo ou não, ela é necessária. Ou tô Exato. louco? Ah, tá. Não dá pra todo mundo estar no topo, não dá pra todo mundo estar lá embaixo. Então, o problema não é a desigualdade social, é a pobreza. É a base da pirâmide ter o bastante para ter uma vida adequada. É que a escola pública, mesmo que ela não seja tão boa quanto uma particular, que ela ainda forme uma pessoa capaz. Então, o problema não é você ter mega ricos, é que a base da sociedade esteja ferrada. É você ter mega pobres, né? Tipo assim, o problema não é, tipo assim, existir o bilionário e o milionário. Vamos ver se eu entendi isso aí no raciocínio. O problema não é ter o bilionário ou o milionário. O problema é o pobre ser muito pobre, tá ligado? É isso que eu quis dizer. Porque, tipo, assim, a desigualdade sempre vai existir. Ela é necessária. Na minha opinião, tipo assim, a desigualdade social é necessária. Por quê? Porque a gente precisa da classe trabalhadora. A gente precisa de uma classe para trabalhar naquele determinado lugar. A gente precisa de uma classe para fazer aquele determinado trabalho. A gente precisa de uma classe para exercer aquela coisa. Porém, se essa classe não fosse extremamente pobre, não seria um problema. Vamos supor, tipo assim, o que você trabalha hoje? Hoje em dia eu sou faxineiro. Vamos pegar um exemplo dos Estados Unidos, vai. Vamos lá. Eu sei que não é... Lá tem desigualdade social. Tá ligado? Sim. Tem bastante desigualdade social, mas lá, ainda mais por ser lá, né? Mas, tipo, lá as pessoas também, depende, né? Também tem o cara que é extremamente pobre lá, existe, tá? Mas lá, vamos supor, o cara que é faxineiro, o cara que é faxineiro, ele pode ganhar, vamos colocar aí, $4.000 mês, provavelmente. Que uma faxininha ali, eu já vi, tipo assim, que uma faxina numa casa nos Estados Unidos custa dependendo da casa, custa $200. $200, $150. Ou até mais, depende da casa, como eu disse. Então, tipo, vamos botar que um faxineiro pode ganhar $4.000. Já... ou mais ainda, já não se compara ao próximo do salário mínimo. E, tipo assim, não tô nem convertendo. Tá ligado? Eu tô falando, tipo assim... A realidade deles é em dólar. A realidade deles é em dólar. A gente tem que tratar na realidade deles em dólar. É a mesma coisa falar que ele ganha R$4.000, R$1.200. Agora, imagina se um faxineiro aqui no Brasil, por mês, ganhasse R$4.000 ou R$5.000. Ele é a base da pirâmide, tá ligado? A faxineira ali é a base da pirâmide, é a parte de baixo da pirâmide. Mas se ela ganhasse R$4.000 ou R$5.000, ela já viveria uma vida totalmente diferente. Entendeu? Sim, é aquilo, né? O problema não é o cara tá comendo caviar importado. É que o problema real é ter gente na fila do osso. Esse é o problema real. Ter gente ali dependendo de migalha. De comida. Exato. Sim, concordo. Vamos ver aí como que eles vão terminar essa pauta, porque ninguém entrou nela, tá ligado? Mas eu acho que pegando assim o seu campo de visão e um pouco do meu, pelo que também eu vi um pouco aí, acho que a pauta da desigualdade social não é um problema. Eu acho que a gente concorda, né? Exato. A desigualdade social não é um problema. O problema é a pobreza, tá ligado? Na hora que ele levantou essa pauta, eu tenho a impressão que era disso que ele queria chegar. O que a gente matou aqui, né? Vamos lá. A renda melhor para o empresário. Ele vai vender mais o produto dele. Ele vai vender mais o serviço dele. Você entendeu? Então, mas o que acontece? A parte dos empresários, os empresários que eu estou falando não são os microempresários. E não são empresários como você. Tá falando mamador de teta? Tô falando de empresários que fazem um lobby lá em Brasília. Eu não respeito. Não, então, sim, mas a gente está discutindo aqui os milionários do Brasil. Não, mas... mas aí não é os todo milionários mundo, né, do Brasil, eles estão lá em Brasília fazendo lobby para que o pobre continue ignorante. Grande parte dos problemas estão lá em Brasília, meu amigo, você pode ter certeza. O mundo é um lugar bem melhor com bilionários. Oi. Tudo bem? Tudo. Fui teacher de inglês e montei uma franquia. Não consegui chegar a bilionária. Fali como milionária. Porque os 25 teachers ganhavam muito menos no piso salarial e eu não conseguia dormir. Como que você consegue fazer isso? Mas tá falando dos meus professores? Os meus professores ganham mais do que o piso salarial. Todos eles, sem exceção, ganham mais do que o piso salarial.
Mas você pagava menos do que o piso salarial? Não, normal. Mas você acha que é possível ser bilionário se não for assim, com CLT, sem Claro. piso salarial, Claro. lucrando em cima desse serviço? Claro, com certeza. Exploração. Não é todo empresário, É. todo empresário, Não é todo quando empresário cria o que seu explora, negócio, né? se ele não tiver uma remuneração Não é. atrativa, principalmente para as pessoas que ele quer atrair, ele vai perder os principais talentos. Então, uma das formas de você atrair os melhores talentos é remunerando melhor. Agora, é óbvio, né? Eu não estou aqui para falar em nome dos empresários brasileiros. Eu falo aqui pela minha prática. Todos os meus funcionários recebem mais do que o piso salarial. Então o mundo com mais milionários não vai precisar de muito mais pessoas ganhando 4 dígitos? O número com mais Pra bilionários... ter mais bilionários? Tá, eu imagino que você me faz essa pergunta presumindo de que a riqueza seja um recurso finito. É isso que você pensa? Ou seja, se tem gente ganhando muito, necessariamente você vai ter pessoas ganhando menos? Essa é a sua lógica? Só dá pra ser bilionário assim, ganhando na Mega Sena, casando ou nascendo ou em cima de CLT. Ou tem Vamos outro lá, jeito de ser. ganhando na Mega Sena não dá para ganhar, não dá para ser bilionário. Nenhum prêmio de Mega Sena paga bilhão. $1 bilhão. Não é? Ué. Qual foi o outro que você falou? Casando ou nascendo. Casando dá. Se você casar com um bilionário, você automaticamente vai ser bilionário. Mas eu comecei, isso aí não é uma verdade, porque eu comecei do zero, eu sou uma pessoa da periferia, sou uma pessoa... 17/32. Seus colegas 17 já também. foi. Já foi. Mano, mas o... É que ela não vem muito no ponto, né? Ela não veio daquele jeitão, né? Ela veio meio morna. Deu pra entender porque o pessoal quis que ela levantasse até. Eu vou falar da vida dela, experiência dela. Até agora é isso aí que a gente tá vendo, pra ser bem sincero, viu, mano? Tá parecendo uma conversa de psicólogo. Não tá um debate ainda. E aí? E aí, Flávio, beleza? Eu sou Juliano Reverso, eu sou radialista, palhaço e comediante. E eu vim aqui pra saber se ele consegue dormir tranquilo com a situação que tá as coisas hoje em dia, né? Você é o? Sou o Juliano Reverso. E aí, Juliano, vamos nessa. Eu discordo, eu acho que o mundo Discorda não... de quem? Eu discordo de você na sua Tá. afirmativa de que o mundo fica melhor com mais bilionários. Por que você discorda? Porque eu tenho uma tese de que as empresas que geram renda, que geram empregos, elas não dependem do bilionário. Se uma das suas empresas for uma cooperativa, ela continua funcionando normalmente. A figura central de uma pessoa acumulando a riqueza ali no meio não traz mais benefícios para a empresa ou para a sociedade. Só uma acumulação de riqueza na mão de uma pessoa. Por exemplo, se o dinheiro que você tem fosse brigadeiro, você conseguiria comer tudo? Não. Não. Claro que não. Não, claro Você que não. passaria mal, Isso, exatamente. enquanto muita gente que tem vontade de comer brigadeiro Mas não vai poder comer. Qual é a solução, na tua visão? A solução, eu acho que passa por distribuição da riqueza. Porque assim, E por como é que exemplo... seria essa distribuição? aí acho que é com o Estado, né? Com... Sim, mas como é que o Estado deveria fazer essa distribuição? Eu acho que ele tem que... taxação de imposto, taxação de grandes fortunas. por Taxação de grandes... Você acha que a taxação de grandes fortunas acabaria com a pobreza no Brasil? Eu não Na acho sua que visão? acabaria com a pobreza, mas eu acho que reduziria muito o abismo social que existe entre Reduziria? uma pessoa muito Tá, rica e uma vamos pessoa... lá. A presidente do Partido dos Trabalhadores, a Gleisi Hoffmann, apresentou um projeto para a taxação das grandes fortunas. Nesse projeto que ela apresentou, a previsão é de se gerar 20 bilhões de reais por ano em receitas oriundas da taxação das grandes fortunas. 20 bilhões de reais é equivalente à arrecadação que o Estado faz de impostos em apenas 2 dias. Então você acredita que taxar as grandes fortunas resolveria foda, o né? problema? E note bem, eu não sou contra taxação. foda. Bilionário, o dos mais Estado é uma empresa O bilionária. Estado é literalmente uma... o Estado é uma empresa que acumula uma dívida trilionária e uma empresa trilionária também, né? Sim. Vamos lá. É que, tipo assim, sabe qual foda? Tipo assim, minha opinião, vê se você concorda. Discutir economia no Brasil não dá. É loucura. Concorda? Concordo. Eu acho que é loucura discutir economia no Brasil. Por quê? Por conta política. Então, tipo assim, a política sempre, atualmente, tá ligado? Sempre vem atrapalhando a economia. Sempre. Eu acho que o melhor momento que a gente vive uma CDI é atualmente, né? Até porque, tipo, acho que 2 anos atrás a CDI pagava 2% ao ano, pra você ter noção? Era isso? Você que faz economia deve saber. Ou alguns anos atrás, acho que é isso. Então, tipo assim, pô, você vê que absurdo, mano, uma CDI pagar 2% ao ano. Basicamente nada. Basicamente Comparado ao nada. que hoje em dia. Basicamente nada. Bom, vamos ver aí. Hã? A taxa de juros global, a gente tem esse aumento e queda, né? O Brasil tá aumentando. Ele, se não me engano, ele até pode baixar por agora. Se o Banco Central quiser, ele até pode baixar por agora. Bom, Se você desestimula o consumo, né? Com o aumento da taxa de juros. bom, vamos ver aí o que eles vão falar pra bater nessa pauta aí de um mundo é um lugar melhor com bilionários e o que eles vão falar pra ser sem bilionários. Pra ser bem sincero, eu acho que eles vão só desabafar mesmo, falar coisa pessoal e não vão trazer nada do mundo é um lugar melhor com ou sem bilionários, porque pra ser bem sincero, sei lá, meio que dane-se, tá ligado?
Porque normalmente esses bilhões também são ações de empresa, né? Não é como se ele tivesse na conta ali pra ele sacar pra ele 1 bilhão. sacar 1 bilhão e dane-se, tá ligado? E às vezes, tipo assim, às vezes sim, às vezes não, tanto faz, né? O dinheiro é do cara. Então, sei lá, mano, ele pode ser um bilionário que tá investindo e o investimento dele pode ser que agregue a população. Exato. Se ele tá pagando, por exemplo, ele falou que ele paga acima do piso pros professores dele. Então, já é um absurdo. Então ele tá ajudando muitas pessoas com a fortuna dele. Os bilhões dele, ele não pode ir lá sacar. O bilhão dele é a empresa dele, as empresas dele, né? Que estão ajudando as pessoas, estão melhorando a qualidade de vida das pessoas. Taxação dos mais ricos. Não sou contra. Tá? Aliás, eu sou até a favor. É que eu acho que não. Só que eu só quero te mostrar um número. Às vezes a expectativa que a pessoa cria é que não, isso vai resolver o problema. São 20 bilhões de reais, que é apenas 2 dias de taxação. Mas eu não acho que resolve o problema, mas eu acho que não tem pílula dourada. Só que eu acho que todos os movimentos em prol de diminuir a desigualdade no país é louvável. Assim, eu contribuo. Você acha que seria mais justo, é isso que você acha? Eu acredito que sim. Maravilha. Por exemplo, então, pode ser. Eu acho justo também uma pessoa que é mais rica pagar mais imposto. Eu não acho justo. Assim como, por exemplo, eu acho justo, por exemplo, alguém que está em situação vulnerável ter um imposto negativo. O Bolsa Família, por exemplo, é um imposto negativo. A pessoa recebe do Estado um dinheiro. Até aí. Agora, o ponto é o seguinte, como é que a gente soluciona? Acho que esse é o ponto. Como é que a gente soluciona o problema da pobreza? Acho que esse é o ponto. Então, mas aí, como que a minha pergunta para você devolver, como que os bilionários podem fazer isso, então? Não é papel de um bilionário. Um bilionário é um empresário, né? O empresário, ele desenvolve os seus produtos, desenvolve as suas empresas para que elas criem a função social, que é gerar lucro. A principal função social de uma empresa é o lucro. É através do lucro que vem investimento, através do lucro que você contrata mais pessoas, que você gera mais empregos, que você faz investimentos e melhora a sociedade. Não é? Então, esse é o papel de um empresário. Foi o que a gente tava falando, né? Desculpa. Ela tava com água na mão. É por isso. Você tá bem? Me lembra o teu nome? Gabi. Oi, Gabi. Então, eu acredito que bilionários não deveriam existir, porque eu acho que isso é imoral numa sociedade tão desigual que a gente vive. Quando talvez se a gente estivesse numa sociedade utópica, que a gente não tivesse desigualdade social, gente passando fome, gente sem saneamento básico, talvez pudesse ser uma questão ter bilionários. Eu não sou contra as pessoas serem ricas, não sou contra as pessoas desfrutarem de lençóis com muitos fios e luxos e tá tudo certo, as pessoas trabalham para isso e tá tudo bem. A questão é, no mundo que a gente tem, que é tão desigual, você acha realmente que tudo bem ter bilhões concentrados? Vamos lá. Você disse que tudo bem a pessoa ser rica. Sim. Qual é o limite? Quantos milhões? Vamos falar em números. Não sei. Qual é o número que você acha que é tudo bem? Eu acho que, assim, pra mim... Sim, mas tudo bem, não tem certo ou errado. Qualquer dinheiro a mais que eu tenho já é rico. Ótimo, mas não tem certo ou errado. Sim. Mas vamos tentar, só pra gente, na nossa conversa aqui, fazer de conta que não tem ninguém nos assistindo. Quantos milhões você acha que... Se a gente fizesse, por exemplo, o teto do bilhão. Mas esse cara de chegou no bilhão, a gente não pode passar desse teto. Ele levanta Imagina todas, né? dinheiro, Deve ser o taxação. Einstein. Não, tudo bem. Mas Quando ele o que você acha que é moral? sentar aí, ele Você vai disse que você achou que o bilionário é moral. O que é moral pra você? Qual é o Moral número? é não ter gente passando fome. Pra Mas, mim, mas aqui, é isso. eu entendo. Eu sinceramente, eu participo de muitos projetos sociais. Eu acho que existirem ainda pessoas passando fome é lamentável ainda, em pleno 2025. Eu concordo com você. Mas só que não é culpa do você para bilionário. refletir comigo, o que seria moral na sua da visão? corrupção. Quantos milhões de reais seria moral? Às vezes E é a partir desses corrupção. tantos milhões Porque, seria mano, imoral? se você pega o tanto que a gente consegue arrecadar com o imposto, velho, e quanto que o governo arrecada e distribui isso da maneira correta, pô, velho, no mundo lindo não tem ninguém passando fome no Brasil. A máquina pública é um gasto abismal. Se você fizer um bom corte de gastos e aplicar o dinheiro nas áreas certas, né? Você muda a vida da população. Você muda pra cacete, tá ligado? Então, tipo, eu não consigo entender onde eles estão falando aí que o problema é do bilionário. Porque, tipo assim, claro, que tem aquele bilionário que ele não vai agregar em nada, porque ele não quer agregar em nada na população, não tem necessidade nem nada, ele quer só viver a vida dele e dane-se. Tudo bem, o cara ficou bilionário e quer viver a vida dele e dane-se. Mas tem aqueles que, por exemplo, são bilionários por conta de construção de fortuna, igual esse cara. O cara que constrói a fortuna dele, segue construindo a fortuna dele, ele tem que gerar pra população, tá ligado? Mesmo que, tipo assim, ele esteja contratando alguém, oferecendo um serviço de algo, tá ligado? Ele é propício a gerar alguma coisa pra população, ou eu tô louco? Pra enriquecer de meios lícitos, ele teve que gerar o bem na sociedade. Ele teve que fazer... exato, ele teve que gerar alguma coisa pra sociedade. Não faz muito sentido, tá ligado? Porque vamos supor, pô, vamos lá, Raio. Hoje, se você fosse um bilionário, você é um bilionário. Você teria uma empresa? Eu cheguei nos bilhões sem ter uma empresa nenhuma. Se você chegou nos bilhões sem ter empresa em nada. Larguei você como bilionário no mundo. Teria uma empresa?
Sinceramente, não faz sentido ter uma empresa. Tá, não Você faz já tem sentido. Você já tem seus bilhões. Mas, bom, você vai ter o quê? Você vai ter que fazer algum aporte financeiro. Pelo menos, correto? Uhum. Comprar ações. Ações, botar um pouco ali pro próprio governo, né? A taxa de juros está alta, vai pagar acima da inflação. Tá, beleza. Quando você coloca seu dinheiro em ação, você tá investindo em uma? Empresa. Se tornando sócio de uma? Empresa. Automaticamente você tem. Uma empresa? Uma parte de uma empresa. Então. Entendeu? Você tá Tipo assim, pode ser que você não queira colocar a mão na massa e fazer sua própria empresa e tudo mais. Entregar algo. Porém, você tá fazendo um aporte em uma empresa. Então você tá subindo ali o valor daquela empresa. Pode ser que esse teu aporte nessa empresa e subir o valor da empresa e dar um impulso na empresa resulte em algo pra população. Mesma coisa Exato. que você fazer... Se aumentou a empresa, ou vão pagar as dívidas, então a empresa vai conseguir manter melhor os funcionários, não vai prejudicar as famílias que estão ali, ou então vão investir, aumentando a empresa. Se aumentar a empresa, tem mais funcionário, mais renda. Não tem... Sabe... sei lá, mano. Tipo, eu acho que o único lado que é o da CDI, você não... É o único lado que o bilionário ali, você largar todo o seu dinheiro na CDI e ser bilionário, você não vai mudar, talvez... Eu não sei se vai mudar. Muda alguma coisa pra sociedade? Muda porque você está emprestando pro governo, né? Então, o governo vai... aí o governo faz o que ele tem que fazer, né? Você tá emprestando pro governo e o governo faz o que ele tem que fazer. É um meio de mecanismo pra você controlar a economia. Então, mesmo indiretamente, você tá auxiliando a economia a seguir o caminho que o governo quer. Agora depende se o governo, no caso, o Banco Central, tá guiando a economia pra um bom caminho ou não. Entendi. Então, de qualquer jeito, você interage, né? Indiretamente. Sim. Vamos ver. Tá. A gente tá mais na pergunta antiga do que nessa, sinceramente. O problema é o copinho. Meu nome é Paulo Henrique, sou professor de História e mestre em Economia Política e vim aqui debater a importância da taxação dos bilionários para a gente construir um Brasil justo e próspero. Me lembra todo nome dele, Paulo Henrique. Mano, quando entra no... Pra ser sincero, Raio, eu acho que a gente não vai pegar nada dessa pauta. Nada. Dessas duas pautas, a primeira a gente já não pegou nada, essa segunda também acredito que a gente vai pegar nada também, sabia? Nada. Eu tenho essa impressão também, sinceramente. Você tem essa impressão também? Eu tenho essa impressão que a gente vai pegar nada. Que as pessoas que vão sentar vão falar de maneira pessoal, tá ligado? Não vão debater a pauta, porque não é possível debater a pauta. E quando tentarem trazer um debate, vai ser um bagulho que a gente vai olhar e falar, mano, isso aqui é irracional, porque não faz o menor sentido disso aqui funcionar, tá ligado? Por conta que o próprio Flávio Augusto aí, ele já apontou, ele virou e falou, mano, o problema não é o bilionário ser taxado. Que você pegar e taxar o bilionário em 20 bilhões, em 2 dias o Brasil já taxou isso normalmente. Se você pegar e taxar toda a fortuna do bilionário, em 5 meses o Brasil também já fez isso em taxação. Tá ligado? O problema é como o dinheiro é administrado. E Sim, ponto final. Porque, por exemplo, quando você tem o rendimento de uma ação, e a pessoa fala, como é que não vai taxar? Já foi taxado. O rendimento da ação vem do lucro da empresa. E a empresa, para ter lucro, ela teve que pagar seus impostos. Normalmente. Então, sabe, o problema não tá no cara, tá ligado? O problema tá em como o dinheiro público é usado. Mas vamos ver aqui, eles vão tentar Flávio, falar você perguntou mas eu acho que não o que vai era ter. imoral. Eu vou dizer vários dados aqui no Brasil que são imorais. O Brasil tem 860 bilhões de renúncia fiscal anuais de grandes empresas que não pagam impostos. Concordo. E que esse valor seria o suficiente para, inclusive, vários programas sociais. Ajudaria bastante isso. É o valor de 4 Bolsas Famílias, 3 programas de saúde, farmácia popular. Então, isso é imoral. Concordo. Segundo aspecto imoral, no Brasil, o imposto sobre heranças é 8% no máximo. Enquanto países, inclusive os Estados Unidos, se cobra 40% de heranças. Então, tem várias distorções no sistema tributário brasileiro. Desculpa te interromper, eu queria até que você continuasse, mas eu queria pegar esse ponto aqui, até porque eu estou olhando o tempo. Você sabe a partir de quanto que o brasileiro precisa pagar do imposto sobre fortunas? Que é 8%? A partir de qual valor? Não sei, mas primeiro que eu sei o imposto. Pronto, pode falar. Eu vou te falar. É 250 mil reais. Pronto. Esse cara que tem 250 mil reais, na hora de transferir a sua herança para o seu filho, tem que pagar 8%. Eu te pergunto, esse cara é bilionário? Não é bilionário, mas veja... Não, rapidinho, eu vou só completar um número completo, se você me permitir. Pode ser? Pode. Então vamos lá, 250 mil. Você citou os Estados Unidos. Você sabe quanto é o imposto sobre grande fortuna nos Estados Unidos? Eu sei sobre heranças. Sobre herança, desculpa. Isso. Você sabe quanto é? Sim, são até 40%. É progressivo até 40%. Isso. E Boa. tem a isenção Boa. a partir de 3 milhões e meio de dólares.
Você errou essa parte. Essa parte você errou. Aí eu te digo, é 40%. 40% é maior que 8%, não é? É, bem maior. Bem maior, não é Bem verdade? maior. Então, os Estados Unidos devem cobrar mais de imposto do que o Brasil, não é isso? Sobre herança, sim. Sobre herança, né? Sim. Não é. Cacete. Porque é acima de 5 milhões de dólares. Sim. Nossa! Ou seja, apenas É um abismo. acima de 5 milhões de dólares. 250 mil uma casa. Isso, É, se a é um pessoa não abismo. tiver uma Também não são estrutura... bilionários que pagam também. Dependendo Esse é do bilionário, carro. 5 milhões de tá dólares. ligado? 5 bilhões de dólares. Não é Não, bilionário. bilionário não é. Não, mas os bilionários também sim. pagam. Os Isso. bilionários também pagam. O que eu quero dizer é que, na média, quando você faz essa diferença, hoje a arrecadação de imposto sobre herança nos Estados Unidos, ela é de aproximadamente 0,18%, enquanto no Brasil é 0,16%. Então é praticamente a mesma coisa. Mas tem países que, inclusive, pagam mais. A França paga mais. Mas se você for ver a faixa de isenção, tudo o bem. problema do Brasil, sabe qual é o problema do Brasil? É que a faixa de isenção é muito baixa, porque ela não foi reajustada. Por exemplo, imposto de renda, você paga a faixa dos 27,5%? Não pago. Você está abaixo dessa faixa? Abaixo. Ok. Você está abaixo dessa faixa. Mas se você ganhasse, Agora, por você exemplo... concorda que é justo que os trabalhadores que ganham até 5 mil reais sejam isentos do imposto de renda? Eu no acho nosso país? super justo. Você acha que, inclusive, os que ganham mais de 50 mil Deveria devem pagar pagar mais? mais? Claro que Então é. você tem concordância, inclusive, com a proposta que Isso. a presidenta do PT enviou para a Câmara. Mas eu não discordo que quem ganha mais tem que pagar mais. E também não Já vão discordo, tirar porque ele se você também? for analisar, a faixa de isenção, provavelmente, antigamente, se eu não me engano, era R$1.800. Só que era R$1.800 30 anos atrás. Com salários maiores. Com salários menores. Só que a inflação foi comendo o poder de compra da população. Agora eu te pergunto, por que essa faixa de isenção não reajustou e a classe média e os pobres estão pagando mais impostos? Na verdade, a proposta agora é para pagar menos Eu impostos. sei, querido, mas sabe por que eles pagam? Sabe por que eles pagam? E entrou vários governos e eles nunca mudaram isso? Porque precisa financiar o Estado. Eu sei. Mas, ó, então que está sendo... Mas bem, o que é classe média hoje? Pois é, o que é classe média o para IBGE, inflação? exatamente. O que o IBGE diz que é classe média, ele diz que até R$8.000 é classe média. Eu, sinceramente, se você for ver uma família com 2 filhos pagando escola para filho... Pois é. Então a classe média hoje... Agora, esse cara ainda paga 27,5% na fonte. E é injusto, né? Muito injusto. A importância da taxação das grandes riquezas não é uma coisa que fizeram num projeto agora. É constitucional. Então, a Constituição devia ser regulamentada e seguida. O problema é que é desigual. Não deveria existir nenhum bilionário enquanto tem alguém passando fome. Não deveria existir nenhum bilionário enquanto tem alguém correndo o dia inteiro, ficando sem salário. Existem empresas que, inclusive, os donos são bilionários, que fazem golpes e golpes para explorar o trabalhador. Então, enquanto tem alguém bilionário, quer dizer que tem alguém explorando a classe trabalhadora. E pode ser, eu pago muito bom o salário do meu trabalhador, ele dá o sangue pela firma, mas ele ganha R$5.000 por mês. O que uma família, hoje em dia, mesmo com um ótimo salário, que é considerado muito bom de R$5.000 por mês, pode fazer com 2 filhos? Nem estudar no WhatsApp não consegue. É verdade, não consegue. Mas vamos tentar a gente voltar pro tema, que o sucesso é uma ciência exata que todos podem aprender. Acho que esse é o nosso tema desse segundo. Para não deixar, antes de eu entrar nesse tema, só para dizer para você, eu vou repetir, o dinheiro Cara, não ele é finito. A Esse produção cara é de muito riqueza, esperto, ela não é mano. finita. Como as pessoas acham Tipo que assim, ela é ele finita, conversa isso é um muito erro. bem, tá ligado? Elas acham que se alguém ganha muito, interessante. alguém vai ter que ganhar pouco. Eu acho. Então, não existe... Oi? É o quê? Ele tem um negócio de ensino, não tem? Não sei, eu nunca tinha Falou. pesquisado. Deixa eu pesquisar sobre o Flávio Augusto, porque tô com meu celular aqui do Pode ser uma lado. plataforma de ensino. Cara, ele conversa muito... a Universidade Federal Fluminense, ele é formado... Cara, organização fundada Instituto Geração de Valor. Cara, ele é muito bom de escutar ele conversando. Ele conversa muito bem, velho. Sim. O que eu fiquei meio chateado é que o pessoal tá... Eles estão muito presos, principalmente no... A pobreza. No primeiro e segundo tema, mais ou menos ali. Até agora toda a pauta que a gente pegou foi, tipo, foram pessoas falando da pobreza. O dinheiro não traz felicidade. Aí, tipo, é aquela coisa. Não, mas se eu tivesse dinheiro, fulano de tal não teria morrido, você não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu ia no hospital e aí... Aí tinha cosplay, não sei o que. Tipo, tudo volta na pobreza. Claro que você pegar e assimilar o dinheiro, você ser rico ou você ser pobre, são dois extremos totalmente diferentes, tá ligado? Tipo, mas não é tudo resumido. Tipo, as pautas estão sendo resumidas a debater com a pobreza, tá ligado? Não é tipo, o bilionário... vamos supor, por que eu acho que ter muito bilionário é injusto? Eu acho que ter muito bilionário no... Vamos dar um exemplo, vai. Só um exemplo, vou falar só por falar, tá? Eu acho que ter muito bilionário no Brasil é injusto porque os bilionários não estão pagando o imposto como deve ser pago. Dei uma resposta. Mas aí senta a pessoa lá e fala, mano, eu acho que o bilionário não deve existir porque tem muita gente pobre. Eu vou pensar o que disso, irmão? Porra, aí é foda, né? Então se for assim, político não deve existir porque tem muita gente pobre. Político tá roubando?
Tá Ganha ligado? dinheiro pra caramba Tá ali, ganhando dinheiro, só de salário 40 e poucos mil por mês, mais então, os benefícios. tipo, não é uma solução, tá ligado? É tipo falar, mano, eu acho que não deve existir, é uma comparação, entendeu? Chega a ser difícil de pegar alguma coisa da pauta com isso. E a gente sempre volta pro mesmo negócio. E sempre por exemplo, volta pro mesmo sucesso bagulho. na ciência exata. E ela chega falando, bilionários não deviam existir porque tem muita gente pobre. Tá completamente fora do tema. É foda, O mano. pessoal não paga o imposto. Então voltou pra onde? Pro governo, que não tá Distribuindo fiscalizando. corretamente. E também não tá além do governo não estar fiscalizando corretamente, quando recebe aquele imposto, não está distribuindo corretamente. Exato, Então, tipo assim, o problema não é do indivíduo, consegue entender? Porque senão eu ia falar pro pobre, pobre, tipo assim, pro classe média, vai. Classe média, você não deveria existir. Ué, mas por que não deveria existir? Mano, eu sou classe média. Não, porque o seu dinheiro, o imposto, tá ligado? O problema não é o cara, tá ligado? O problema é como o dinheiro do cara é utilizado, tá ligado? O problema não tá no cara, o problema está em como o dinheiro do cara é usado ou como a fortuna que ele gera é fiscalizada. O problema não mora na pessoa, o problema mora na honestidade. De lei, o Brasil tá cheio. O problema é que elas não são cumpridas. Então, é aquela coisa, o problema não mora na pessoa, o problema mora na honestidade, tá ligado? O problema não mora no cara ser bilionário, o problema mora na honestidade, tá ligado? Tanto dele, quanto principalmente do Estado, tá ligado? Porque uma coisa é eu ser um bilionário e ser desonesto, Raio. Aí tudo bem, eu sou um bilionário desonesto, isso e aquilo, mas se eu sou um bilionário desonesto e eu tenho um Estado desonesto junto comigo, irmão, aí acabou, mano, eu deito e sambo, pai. Eu faço o que eu quiser, tá ligado? Tipo assim, o problema não tá em mim, em eu ser o bilionário, tá ligado? O problema tá no Estado, de saber intervir na merda que eu tô fazendo, ou saber me fiscalizar, ou saber se aproveitar do meu imposto, tá ligado? O problema não tá em mim, tá ligado? O problema tá na questão honesta que vem do Estado. Então, mano, eu não tenho que sabe, enfim. Essa correlação entre ganhar pouco pela razão de que alguém ganha muito. Mas então, essa é só a pra questão. gente corrigir. Mas essa é a questão principal. O sucesso, todo mundo pode alcançar. Mas tem a questão da desigualdade social. Nem todo mundo sai do mesmo parâmetro. De forma né? alguma. Eu sei que por você, exemplo, saí de baixo. que você saiu de baixo, que você Isso. também fez a sua escola de inglês, que fez ela crescer. Sim. Mas você precisou de professores para fazer isso acontecer, você precisou de pessoas para comprar o seu curso para fazer isso acontecer, você precisou de pessoas que acreditavam no seu curso para fazer isso acontecer, e você também precisou de capital estrangeiro vir aqui e comprar a sua escola para assim você se tornar um bilionário. Então, Foi capital nacional. Foi nacional? Ai, que bom. Eu pensei que tinha sido estrangeiro. Isso. Mas, nesse sentido, o sucesso não é igual pra todo mundo, porque não é todo mundo que tem o ponto de partida. As pessoas não têm acesso à universidade. Eu sou professora de inglês numa escola pública. E quando eu entrei lá, eu acreditei que as pessoas queriam estudar inglês e que todo mundo ia ensinar inglês pra todo mundo de boa. Mas a verdade é que elas nem querem estudar. Elas estão no sentido de seguir, eu vou ficar rica, porque o sucesso é algo imaginário. O sucesso, o que é o sucesso? Então, né? eu pergunto pra você. É relativo. O que é o sucesso pra você? O sucesso é você ter tempo, é você se alimentar bem, é você não passar fome, é você ver sua família feliz, é você poder fazer uma prestação de uma viagem, visitar os seus parentes, né? Poder ter descanso pra fazer uma academia, pra comer o seu lanche, pra ir no restaurante maneiro. E tudo isso você vai precisar de quê pra fazer tudo isso? Você vai precisar de dinheiro, concorda comigo? E tempo. Dinheiro e tempo, concorda Dinheiro comigo? E tempo. Dinheiro e tempo. Então, o que eu coloco aqui, que o sucesso é uma ciência exata, que todos podem aprender, independentemente da origem. Porque, por exemplo, eu tenho um lugar de fala para poder falar sobre o que é ser periférico, sobre o que é andar de ônibus cheio, sobre o que é andar de trem cheio. Não é? Eu sempre estudei em escola pública, então eu sou uma pessoa que vem de baixo, que passou perrengue dentro de um ônibus lotado. Imagino que você já deva ter pegado um ônibus lotado. É uma coisa realmente que é um grande perrengue. Eu gastava 5 horas por dia dentro de um transporte público. Então, eu que venho desse lugar... Lembra teu nome? Amanda. Amanda, desculpa, Amanda. Então, eu que venho desse lugar, Amanda, tenho propriedade para dizer que é possível aprender a sair dessa situação e entrar numa situação melhor. E eu te explico como. Tá? Hoje no Brasil, a mobilidade social ela funciona da seguinte forma. Uma pessoa para sair da pobreza até a classe média, em média no Brasil, leva 9 gerações. É um absurdo, concorda? É um absurdo. É um absurdo. Leva 9 gerações. Então, eu estou falando que eu saí deste lugar ao lugar que eu estou, numa única geração e em poucos anos. Mas isso não foi algo fora da curva? Claro que foi. O não sucesso... é todo mundo que vai conseguir. Não, mas não é isso que eu estou falando. E não é questão de acreditar, não é um papo de coach dizendo assim, olha, você acredita, porque se eu conseguir, você vai conseguir isso também. É balela, isso não é sobre isso. Porque é uma pessoa que pega o ônibus lotado e tem 3 horas de viagem, ela vai chegar cansada em casa, às vezes ela vai fazer uma academia, você acha que eu chegava? vai assistir uma novela,
novela. Eu não fazia academia. E ela não vai pensar no amanhã, às vezes, Não. de eu vou ficar milionário. Não. Ou vou ficar bilionário, ou vou Não. ganhar mais dinheiro. Às vezes é só um sonho, ela fica lá, ó, rodando a internet e vendo um vídeo. Isso. E ela vai conseguir discutir, ela vai ter essa criticidade de conseguir Amanda, seguir um foco diferente, de seguir esse sucesso o que esperado. você está falando é ótimo. O que você está falando é ótimo. O ponto aqui é o seguinte: nem todo mundo vai virar bilionário. Alguns vão virar milionários. E é por isso que os bilionários Agora, não deveriam existir. Esse já é um outro tema. A gente pode falar sobre ele também. Mas é pra gente falar sobre o sucesso aqui, Sim. que é o nosso tema aqui agora, não é? Mas Então, bilionário é uma coisa de sucesso, não é? Não tem a ver com eu não acho- sucesso eu não- falar mas que eu os não acho bilionários que- não deveriam existir, porque às vezes Não. ser bilionário não é questão de sucesso. Você conhece outros Isso. bilionários e sabe que você deve ser o único entre eles que não tem herança, que os pais não vieram das muitos donos começaram... de terra ou donos de escravos. Pouquíssimos, olha só, pouquíssimos Pouquíssimos. são como eu, que começou da periferia. Mas muitos começaram do zero. Mas o que eu quero dizer pra você, só pra fechar essa pergunta, que acho que é muito importante, Amanda, você é uma guerreira, professora de inglês, Pois é. atua na área que eu gosto, que é inglês, ensino da língua inglesa, não é? O que eu queria dizer pra você é o seguinte: é possível todo mundo melhorar de vida. Todo mundo. Nem todo mundo vai ser bilionário. Raríssimas pessoas vão ser bilionárias. Alguns vão ser milionários, mas todos podem melhorar de vida. Você quer ver um exemplo? Sim, através do estudo elas conseguem melhorar Exatamente, de esse é um vida. exemplo. O estudo, Através do trabalho elas conseguem melhorar de vida, mas você- elas não mudam o fato de você falar inglês... Fomos expulsos. Acabou o tempo. Obrigada, Valeu, viu? Amanda. Beijo. É nóis. Nossa, mano. Ó, essa corrida aí pra sentar. Você é louco, mano. Eu espero que argumente. É, eu espero porque ele tá levantando a mão toda hora. Vim conversar sobre profunda É, vamos desigualdade ver o que ele vai que existe falar. no Brasil, no mundo, Deve ser e a um importância gênio, de no rever mínimo. políticas de tributação para uma espécie de equiparação ou redução das desigualdades e das injustiças Mas tá falando de diante sucesso, tá falando da de existência de tributo, 3 mil amigo. bilionários no planeta hoje em dia. Boa É tarde. o que raio que você ficou inconformado aí do que? O tema, o sucesso. Ele chega falando, vamos falar de tributo. Eu falei, não. É, vamos ver, Das vai. injustiças diante da existência de 3 mil bilionários no planeta hoje em dia. Boa tarde. Meu cara, é o seguinte, falando da questão do sucesso e voltando um pouco ao debate moral, Ótimo. eu só queria lembrar uma coisa que os bilionários e empresários eventualmente esquecem, que é como os poderes no Brasil não estão divididos entre políticos e empresários. No Brasil, a maioria dos políticos são empresários, a maioria dos empresários são políticos, e curiosamente eles são brancos, são pessoas que não começaram do nada, talvez você seja uma exceção, e são pessoas sou uma que exceção. usam as políticas públicas para se enriquecer. Nunca faturei um centavo de dinheiro público. A maioria. Que Isso. bom se você for uma exceção, mas a gente vê estelionatários eu usando sou. a Constituição Isso, para isso. se favorecer e concentrar um capital, que a colega estava falando, de cerca de, só no Brasil, né, 2 trilhões de reais, isso é em patrimônio, 10% disso pagaria 2, 3 vezes o Bolsa Família. E pior, acho que concentra uma responsabilidade de tomar decisões que é muito poderosa e que vai limitar, por exemplo, a valorização de um professor, de uma enfermeira, de um bombeiro, de um policial. Não limita. Limita porque eu nunca vi ninguém ficar bilionário sendo professor, Mas não vai policial, ser. bombeiro, Não vai ser. ou uma pessoa Isso. que limpa a casa de alguém, ou que é uma pedagoga. Desculpa te interromper. É só pra gente não deixar conceitos assim equivocados no ar, né? Eu concordo com você com parte do que você está dizendo, mas não existe correlação a riqueza de alguém com a pobreza de outra pessoa. Existe. Não existe. Existe porque a exploração do capital, da forma como você pensa, poderia um dia deixar todo mundo milionário. Isso gera inflação. A gente vê, por exemplo, hoje uma bolha de bitcoins que não tem serventia absolutamente alguma para a humanidade, porque não gera emprego. Mas que está lá produzindo uma concentração de riqueza brutal, quando esse dinheiro podia estar sendo distribuído pagando salários no mínimo mais justos Como é para que a seria essa população que distribuição desse trabalha. dinheiro? Um salário mínimo, por exemplo, 5 vezes maior do que é o atual. A gente viu que a reforma trabalhista do Temer, depois do Entendi. golpe, precarizou muito a vida dos O trabalhadores. que você acha que aconteceria se o salário mínimo, que eu adoraria que fosse 5 vezes maior, mas do ponto como o Brasil é estruturado hoje, o que você acha que aconteceria se o salário mínimo hoje a gente fizesse assim, ó, e ele fosse Pá, 5 Você vezes teria que maior? tirar esse Tudo dinheiro ia de algum subir lugar, é a o conta que o Congresso está preço. tentando fazer. Não, A questão é que quem está lá não é dentro, que é factível, menos de é. 1%, não é factível. É verdade, imagina, Raio, você acha que aconteceria o quê? Você como economista, eu tenho uma visão, eu não sou economista nem nada, mas eu acho que se hoje o salário mínimo do Brasil fizesse pá, e subisse, muitas coisas iam aumentar o preço. E assim, ia quebrar muita gente. Ia virar um quebra-quebra. Eu nem sei se daria condição de subir o preço, porque eu acho que as coisas quebrariam muito antes. Você acha? Por quê? Porque, vamos lá. Porque, vamos lá, subiu o salário mínimo, pá, beleza, eu quero comprar um iPhone, agora tá mais fácil, porque é um bagulho que já é fixo. Quero comprar um carro, tá mais fácil. Eu acho que quando eu quero comprar um imóvel, fica mais difícil. Tá ligado? Porque o cara vai pensar, cara, minha casa vale 1 milhão, certo? Hoje em dia, o cara fala, minha casa vale 1 milhão. Porém, ganhar 1 milhão ficou fácil. E 1 milhão não tem mais aquele valor, tá ligado? Porque agora pra eu contratar uma empregada já custa 10 mil. Pra eu comer fora, agora é mais caro no estabelecimento. Então, tipo assim, em umas coisas ficou mais barato, tipo, pra eu ter o carro, o celular ficou mais barato. Às vezes pra eu ter a roupa ficou mais barato. Porém, em outras coisas fica mais caro e aí sobe o preço do imóvel, por exemplo. O problema é que pra você fazer isso, você tem que ter condições
de estarem pagando. Uhum. Se a maior parte dos empregos vem de pequenos empresários, pequenos e médios, né, empresários no Brasil, e o salário mínimo quintuplica, e a gente sabe que, se eu não me engano, o gasto real para a empresa é mais ou menos o dobro do que é o salário do funcionário, que ela paga extra, né? Dos tributos, dos outros negócios. Então, por exemplo, o mercado que tem 10 funcionários, ele estaria agora pagando 50 funcionários. E as margens são baixas em muita parte a maioria das empresas pequenas, assim, a margem é baixa. Então é difícil você cobrir esse aumento salarial sem causar demissão em massa. E se você causa demissão em massa, não tem gente para trabalhar na empresa. Se a empresa não trabalha, a empresa quebra, né? Uhum. Então, tipo, porque a quantidade que está sendo produzida na economia não mudou do nada. A nossa economia não quintuplicou. A gente está mandando pagarem 5 vezes mais, só que você não está dando os meios para as empresas pagarem 5 vezes mais. Tipo, a empresa não vai ter capital para pagar isso. Exato. E as que tiverem, não vai fazer sentido. Porque, vamos lá, o quanto que uma pessoa produz, em algumas áreas, tem um limite. Uhum. Então, uma faxineira, se você pagar para ela 5 vezes mais, ela não vai conseguir produzir 5 vezes mais. Existe um limite do que ela pode produzir ali para aquela empresa. Então, o cara vai olhar para a conta e falar: é impossível manter isso aqui. Não tem condição dele pagar uma faxineira, pagar 5 faxineiras para o mercado, por exemplo, sei lá quantas são, pagando 5 mil para cada, por exemplo. Que a conta não fecha, né? E se a conta não fecha, gera desemprego. E o desemprego acaba com a economia, né? Porque a economia vai produzir menos. Você tem menos gente consumindo, então você gera uma bola de neve negativa para a economia. Cacete. É da hora falar uns bagulho desse com você assim. Mas vamos lá, vamos continuar. Quem decide as leis não Vamos quer pagar mais ver o que eles vão imposto. falar também. Porque são milionários, são multimilionários. Mas eu topo pagar mais imposto. Mas então convence os seus colegas ali que fazem lobby no Congresso a pagar mais também. Não, eu topo pagar mais Se a gente imposto. conseguisse que esses 1% pagassem mais imposto, não é o 5% da Gleice, é 20, 30. Luiz. Desculpa, Luiz. Sabe o que precisa acontecer? Sei. É pegar uma planilha e fazer essa conta. Pois Porque é, mas eu vou te dar um exemplo. feita. Não, mas eu vou te dar um exemplo. O projeto da Gleice que você está mencionando agora... Que é super conservador. Mas beleza. Esse projeto dá 20 bilhões. 20 bilhões é 2 dias de arrecadação. Vamos tributar mais. Mas o que você acha que acontece? Então, vamos lá. O que você acha que acontece? Vamos tributar mais! O cara tá Os ricos têm que pagar a conta. Você acha que os investidores do agronegócio vão mudar para Luiz, Zurique para plantar soja lá na Suíça? Você sabe Suíça? quantos dos 10 brasileiros mais ricos têm residência fiscal no Brasil? Me ensina. Não sabe esse número? Dá um chute. Dos 10. 10 mais ricos do Que Brasil. sejam os 10 morando fora. Então, são 9. Tudo bem, mas... Apenas um tem residência fiscal no Brasil. Você sabe quantas famílias milionárias... Deixa eu só te interromper. Não, só para concluir o raciocínio. Eu vou Pois não. depois devolvo para você. Tá Perfeito. tranquilo, tá? Quando ele levantou a mão, pensei que ele era Sabe mais quantas gênio, famílias mano. milionárias saíram do Brasil Ninguém no ano levantou a passado? mão pra ele, ironicamente. 800. O país não parou, diga-se de passagem. Mas não vai Os parar. ônibus continuam cheios Mas o que e acontece? as fábricas continuam Mas produzindo. o que acontece quando 800 milionários saem do país? Tem menos evasão fiscal de quem sonega. Não, mas aí você está generalizando. Não, mas ele tá Sim, generalizando. estatisticamente. Eu não generalizo, eu não sonego imposto. Eu acredito em você. Isso, mas não é, Não é particular a discussão, por mas eu favor, sei, mas entenda. quando a gente generaliza o assunto, a nossa conversa não fica muito inteligente. Mas não é o Luiz e o Flávio, é um Não. trabalhador e um bilionário. Eu preciso generalizar. Não. Quando você generaliza, você erra. Então, Não necessariamente. toda A generalização... OMC e a OCDE têm um projeto, por exemplo, que está tramitando em escala global para fazer essa tributação globalmente. Assim, o evasor de divisa que está no Brasil e muda para outro país vai ter que pagar lá Mas também. quem muda para um outro país não é evasor de divisas. Ele tem um patrimônio. Ele está saindo daqui para não pagar imposto. Não, ele vai pagar imposto em outro lugar. Por isso chamam paraísos fiscais, né? Os Não, lugares não onde esse necessariamente. dinheiro fica Não necessariamente. escondido. Estados Unidos não é um paraíso fiscal. E é o principal destino do brasileiro é os Estados Unidos, ele não é paraíso fiscal. Será que lá eles estão aumentando a fortuna, mesmo com a política agressiva do Trump? Eles estão aumentando a sua fortuna e a pobreza lá está crescendo junto? Mas isso é um outro tema. Não é. Vamos concentrar no É uma nosso. questão de causa e consequência. Não, vamos concentrar. Lá eles se esforçam menos que no Brasil? Vamos lá. Não, lá eles trabalham. E quem trabalha? Os mexicanos, os latinos, a população pobre ou os milionários? Não, todo mundo trabalha. Eu trabalho 12 horas por dia. Eu acredito, mas a sua recompensa é proporcional à de um entregador de aplicativo? É que você está abrindo muitas janelas, Luiz. Perfeito, porque a discussão moral é essa. O esforço a discussão de moral conduzir não, negativo. a uma recompensa justa. Uma pessoa que trabalha de maneira honesta dentro daquilo que ela isso eu pode concordo, fazer Luiz. é um trabalho justo. Porque esse trabalho não é remunerado à altura. Porque eventualmente você vai ter que cobrar mais imposto de um milionário para pagar mais uma pessoa que faz serviço doméstico. Luiz, se a lei criar vamos parâmetros para isso, vamos focar. essa pessoa vai ter que fazer dessa maneira. Vamos focar no que tá falando mas aí ele tá metendo o governo no meio e fazendo uma bagunça. O governo vai pagar todo mundo. O governo vai pagar, o governo vai fazer. Sabe o que vai acontecer? O governo vai roubar. É isso que vai acontecer.
acontecer, porra? E aí, ponto final. O governo vai roubar. Ele chegou ali, mano, ele chegou... Quando esse cara levantava a mão toda hora, eu falei, mano, deve ter uma solução de um gênio, tá ligado? No mínimo ele vai ter uma solução genial, ele vai falar uns bagulho do cacete, né? Vai falar uns negócios legal. Aí, quando ele fala assim, o Flávio pergunta, nós vai fazer o quê, então, com o bilionário? Nós faz o quê? Tá ligado? Que já tá sendo tributado, tá em 20 bilhões. Ele, tributa mais! E assim, imposto... Aí, amigo, tu tributa mais o cara, o governo já tá roubando com isso aqui, tá ligado? O governo vai roubar mais ainda do que tá tributando e você ainda vai ferrar o empresário. Aí o empresário vai fazer o quê? Sair do mercado brasileiro. O empresário saiu do mercado brasileiro, o que acontece? Já desce a taxa de emprego. Porque ele tinha, vamos supor que ele tinha uma empresa ali. Ele tinha alguma coisa. A partir do momento que ele sair, ele já não vai abandonar aquela empresa, não tá mais gerando, não tá mais fazendo bosta nenhuma, e aí aumenta a taxa de desemprego. Exato. Porque, vamos lá, a gente vai ter 3 cenários aqui. Cenário A, ele vai transformar em imposto indireto. A população sempre paga o imposto. Essa é a maior regra que existe. Ou é imposto direto, que desconta direto, ou é indireto, que é basicamente a empresa vai estar pagando, ela vai transferir para o produto, e você vai pagar indiretamente. Então, se ele puder aumentar o preço do produto, tiver demanda, tiver elasticidade para isso, ele vai aumentar o preço do produto, a população vai pagar mais caro, então o salário deles, que ele está supondo que seria pago mais justo, vai render menos ainda. Menos ainda, porque as coisas vão ficar mais caras. Ou B, se ele não puder mexer no produto, ele sai. Porque por que você vai manter uma empresa de 10 milhões de reais, que você vai ter um lucro de 100 mil por mês, se você pode vender essa empresa, ou então diminuir os gastos, ir cortando ali, e aí investir em algumas coisas. Renda fixa, por exemplo, que tá pagando muito, né? Tá pagando Vai, vamos colocar que tá pagando 1,10%. Se o cara pega 10 milhões ali e coloca na renda fixa, acabou. Vai ficar ali na empresa, sofrendo, vai ficar ali na empresa, conta, tendo dor de cabeça, pra ganhar 100 mil, sendo que ele pode colocar na renda fixa e ganhar esse mesmo 100 mil. Aí vai perder emprego, a sociedade não melhorou, perdeu um produto, em teoria, porque você não vai entrar um novo player para substituir, porque muitos produtos dependem do alcance, né, da escala. Por isso que tanta farmácia grande consegue entrar em cidade pequena e acabar com elas, porque eles compram centenas de milhares de remédios por vez, então é muito mais barato para eles do que para farmácia pequena. Isso é em qualquer área da sociedade. Quanto maior for o seu consumo de insumos, né, mais barato vai ser normalmente. Então, você consegue gerar produtos mais baratos para a sociedade. Bom, vamos lá, né? Vamos ver o que esse mano de rosa aí vai tirar da cartola. Criar parâmetros para isso. Vamos focar, senão essa pessoa vai ter que fazer dessa maneira. Vamos focar porque a gente tá falando coisas aleatórias, tá? Vamos focar aqui. A gente tá falando aqui sobre as famílias, as 800 famílias que saíram do Brasil no ano passado. O que acontece quando uma família milionária sai do Brasil? Ela para de empregar, ela para de aplicar o capital dela naquele país e passa a trabalhar, a produzir e aplicar o capital dela no capitalismo financeiro, o investimento não produz renda. Veja o caso das criptomoedas, por exemplo, não gera emprego nenhum. Mas eu não tô falando os bilionários investidores que não estão abrindo fábrica no Brasil. O país está se desindustrializando, você sabe melhor que eu. E com essa por que você acha que está desindustrializando? Porque a gente começou a comprar de empresas de capital estrangeiro e baratear a mão de obra que é explorada e escravizada no Sudeste Asiático, onde novos bilionários estão surgindo. Exatamente. Não por acaso. Sim, mas falando... Você abre muita janela, Luiz. Mas é porque eu tô tendo uma visão que é global. Eu entendo a sua visão global, mas o que eu quero dizer para você... Qual é o nosso tópico aqui? Que o sucesso é uma ciência exata que todos podem aprender. Não é. Não, esse aqui é o nosso Perfeito. tópico. Então argumenta, isso. Não é por quê? Não é porque a pessoa que trabalha, se esforça, é honesta, aprende isso desde cedo, ela não vai ficar necessariamente rica. A não ser que você me diga que entrar por uma carreira de estelionato seja uma forma de aprender a ficar rico, talvez a gente consiga concordar. Mas ensinar alguém o sucesso, tenho certeza que todo mundo que está aqui tem pais, mães, familiares que desde cedo ensinam o caminho das pedras, que basicamente é ser honesto, estudar, fazer bem, ter disciplina, não ferrar ninguém, e essas pessoas não estão ficando milionárias. Não é só esse o caminho das pedras. Então, mas aí é que entra a questão do privilégio. Então, eu posso de herança, de cor de pele, de gênero, Legal, de nacionalidade. eu posso dividir o meu conhecimento com você aqui. Você gostaria? Você acha que você vai me ensinar a ser milionário? Olha, eu posso te ensinar a ser milionário. Eu não sei se realmente você vai conseguir atingir esse resultado. Eu não posso te garantir isso. Não é vendendo curso nem fazendo pirâmide. Pirâmide não. Perfeito. Mas vendendo curso é uma possibilidade. Então, mas eu vendo, por exemplo, curso de inglês há 30 anos. Muito bom, mas não foi isso que te deixou rico, eventualmente? Foi. Não foi vender para uma empresa maior que tinha uma projeção de capital especulativo? Não, eu já tinha mais de 80 milhões de lucro por ano quando eu vendi para essa empresa. E por que as outras pessoas que vendem cursos assim não estão ricas? Elas são competentes? É uma questão de performance.
É uma questão de performance. Então 300 pessoas são competentes e 150 milhões de brasileiros não. Eventualmente eu vou te dizer que... Vocês ouviram. Não. A gente Eventualmente... A gente é incompetente ou preguiçoso. Posso terminar de, Por favor, de falar? por favor. Eventualmente, uma pessoa precisa aprender. Você faz o quê, por exemplo? Eu sou professor. Você é professor de quê? Sim, de geografia. Você é professor de geografia. Eu não conheço nenhum professor de geografia que ficou rico. Nem eu. Mas nenhum eu conheço, bombeiro, nenhuma mas eu enfermeira. conheço professor de inglês que ficou rico. Eu conheço professor de biologia que ficou rico. Dando aula? Dando aula, inclusive é meu sócio, inclusive hoje. Não é? Ele é professor de biologia. Não é? Obviamente criou uma plataforma agora de preparação para Enem, é uma das coisas Plataformização da educação, é o que está baixando o nosso valor de hora-aula. Que a colega, né? Obrigado pela honestidade. Cara, tirando algumas coisinhas que esse mano falou, uma coisa ou outra, eu achei que conversou bem, você acha? É que só chegaram no tema nos últimos 2 minutos, né? Ele ficou abrindo um montão de... Ele abriu muita janela, tá ligado? Exato. E assim, o que ele tá falando ali, sucesso, pelo menos pelo que ele deu a entender, é não estar na pobreza, né? Você tem uma condição digna. Não é você ser bilionário nem milionário. É você ter uma coisa digna. Mano, até então eu vou falar bem real, tá? Um debate bem morno. Morno. Bom. Quem deposita sua esperança no Estado termina sua vida pobre e frustrado. Pô, essa vai ser legal, mano. Você tinha falado no primeiro tema. Essa vai ser legal, Raio. Essa vai ser legal, eu quero ver. Sobre o que é moral e imoral em relação aqui eu quero ver, aqui eu quero ver. Que a pessoa acumula ou não, certo? Então você acha que a dificuldade é encontrar quem vai arbitrar, quem vai dizer o que é moral e imoral. E a minha esperança é que o Estado, diferente de uma empresa privada, perfeito, ele teoricamente é do povo. Ele teoricamente... Você acredita nisso que você tá falando? Então, eu acho que ele tá em disputa. A sua empresa não é do povo. A sua empresa é sua, dos seus acionistas. O Estado é. A questão é... Mas você acredita mesmo? A minha esperança não está no Estado. A minha esperança está na nossa organização enquanto sociedade, enquanto classe trabalhadora, para que a gente consiga, através do Estado, trazer essa arbitrar sobre o tipo assim... Essa é a sua esperança. E a minha frase é justamente essa, que quem tem essa esperança termina pobre e frustrado. Mas então... Eu vou dizer um negócio pra vocês. O Estado é máquina de fazer burro, irmão. O que não é um empresário, às vezes. O que a gente mais vê é a corrupção, é desvio de dinheiro. É sacanagem acontecendo em tudo quanto é lugar. Entra governo, sai governo. Entra orientação ideológica para um lado ou para o outro. A gente vê. Eu só vou falar rapidinho porque eu posso ser demitido e você não. Antes que eu seja... Não, mas eu preciso falar. Mas aí só pra trazer mais argumentos, aí você poder... Pode falar. A gente tá aqui nessa dinâmica e eu venci essa corrida pra chegar aqui e ter esse tempo pra falar com você, certo? É um prazer falar contigo. Sim, tá sendo bem agradável. Porém, eu tô preocupado com os meus colegas que querem falar também. Eu quero ouvir eles, assim. Eles vão ter tempo. Então, a gente socialmente se organiza. Que bom. Você falou agora há pouco que você é feliz. Então, eu acho... Você consegue ser plenamente feliz, sabendo que a gente tá vivendo uma situação de desigualdade com pobreza? Só porque eu não tenho... A gente precisa entender o que é a responsabilidade individual de cada um de nós. Eu não posso carregar a culpa, como você fala, não é culpa. das mazelas da humanidade. Mas é o que eu estou te falando. Eu não posso carregar o peso das mazelas da humanidade. O papel, eu não sou governo, eu sou empresário. Então eu penso, meu querido, que cada indivíduo deve achar o seu caminho e não contar com uma entidade chamada Estado. Mas as corridas começam em pontos diferentes. Eu conheço muito bem, eu comecei bem atrás. Nunca me esqueço disso. Eu comecei, Juliano, deixa eu falar, Juliano. Eu comecei, Juliano. Pô, Juliano. 5 horas dentro do ônibus, cara. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é chegar em casa meia-noite pra acordar 5 horas da manhã no outro dia. Eu sei o que é isso. E você sabe que você sozinho não consegue resolver o problema, que você falou isso pra mim. Mas não foi o Estado que resolveu o meu problema. Não resolveu mas você resolveu o seu problema. Eu vou te dizer mais. O Estado é o maior criador de desigualdade social do país. Quando o Estado... O Estado é um ente em disputa. Tudo bem, mas quando... Ele tá na mão de quem causa os problemas. Se eu tivesse acesso ao Estado, eu estaria trabalhando por soluções. Olha, mas quem traz a solução é um empreendedor. Não só. Opa! Valeu, obrigado. Deve ser a tua última vez, então foi um prazer, tá? Tudo de bom, cara. Vamos ver o que os caras vão falar de Estado como... Nossa, velho! A pata é fortão, hein, cara? Então é difícil falar contigo aí, hein? Foi muito pertinente esse tema agora, porque é o seguinte, eu terminei minha fala justamente falando e fazendo a seguinte pergunta. Quem é o responsável pela corrupção no Brasil? Os políticos ou os empresários milionários? É ruim generalizar. Se você disser que são os políticos, ou se você disser que são os empresários, você vai estar generalizando. Eu prefiro, note bem, eu prefiro dizer para você que a raiz de todos esses problemas se encontra dentro do Estado. E aí, o Estado, você vai incluir os agentes do Estado, sejam eles agentes públicos, sejam eles os políticos, ou sejam eles aqueles empresários que se instalam dentro do Estado. Vou reformular você está ouvindo o que eu estou falando? Eu estou ouvindo, mas eu vou reformular. Tem empresários que se instalam dentro do Estado
E eles funcionam como se fosse parte, como um parasita dentro desse organismo. Mas toma cuidado para não generalizar. Não estou generalizando, porque assim, eu tenho certeza que um empresário... Isso não estou generalizando. Porque assim, um empresário com o seu perfil... Não é o que eu queria enfrentar aqui hoje, desculpa. Eu entendo. Você veio com sede de fome de outra coisa, né? Um outro tipo de empresário. Porque é o seguinte, existe uma corrupção. Ele queria um bilionário herdeiro, né? Desculpa. Ou um bilionário que... Aí sim, de volta. Que, sei lá, que roubou. Só que o cara não vai estar ali, mano. O bilionário que se aproveita de algo. Pra você, o Estado... Teto de vidro. Ninguém com teto de vidro vai estar ali. Qual é a sua solução Esse cara tá ali porque ele não tem teto de vidro. Conseguir resolver a desigualdade social. A desigualdade não vai ser resolvida nunca. Mas tem países que a gente tem menos desigualdade social. Não, mas sempre vai existir. A desigualdade, ela sempre vai existir. E se a gente falar sobre miséria? Isso é terrível. A gente tem que acabar com isso. É um absurdo, é um absurdo. Sobre miséria, eu vou dizer para você que no início do século XX, nós tínhamos cerca de 65% da população passando fome. 50 anos atrás, cerca de 35% da população passando fome. Hoje nós estamos em 9% da população que tem desafios alimentares. Ainda é um absurdo. Se você pensa, mas como, por exemplo, existe fome no mundo ainda, se a gente produz tanta comida. Exatamente. A tecnologia avançou, a gente pode produzir. Porque a gente está fazendo as coisas erradas. Mas você sabe o que é o mais caro? Não é produzir a comida, é fazê-la chegar. Você pode ver que os lugares onde tem mais fome são os lugares... Que produzem mais internamente. Não necessariamente, não, ao contrário. A gente produz muito internamente, mas o Brasil tem um índice de fome grande ainda. Não, é baixo no mundo. Agora a gente saiu do mapa da fome de novo, né? Mas a gente tinha entrado no governo passado. Não, é que esses números são tão fantasiosos, Gabi. Eu vou dizer são dados. Eu sei, mas são dados. A gente entrar nisso aqui, a gente vai gastar o nosso tempo falando disso. Eu queria dizer para você o seguinte, que não basta produzir a comida, você tem que fazer ela chegar. Então, às vezes, em lugares onde você tem grandes ditaduras, ou de grande lugar de corrupção, a comida não chega. Eu vou dar um exemplo para você. Quando teve aquela tragédia no Rio Grande do Sul, os empresários, inclusive eu participei desse movimento na época, a gente mandou um monte de doação. A maioria foi não vou dizer que é a maioria, mas muito da doação que chegou foi desviada quando chegou. Cacete! Porque a gente tem um sistema corrupto. Chega. Claro. Sim. Claro, ela não chega. Você sabe qual é a minha conclusão? O capitalismo é corrupto. Não é o capitalismo, é o ser humano. É o ser humano. Porque o capitalismo ele contribui para o sistema ser corrupto. O sistema é corrupto por conta do ser humano, enfim, claro, essa Gabi, dualidade. O capitalismo é um jogo de incentivos. Então, por exemplo, uma pessoa ela é incentivada a investir o dinheiro dela para ganhar o lucro, para ganhar um dinheiro em troca. Esse jogo de incentivos não é perfeito. Tem um monte de problema. Mas se não fosse esse jogo de incentivos, eu não teria saído da pobreza. Tudo bem, mas eu queria saber... Gabi, só ouve um pouquinho. Tá, pode falar. Só para você entrar na minha sintonia. Não é? Por que, por exemplo, do início do século XX até hoje, a renda per capita média aumentou 7 vezes? Por qual motivo? Por qual razão? E nós temos um modelo capitalista, com todos os seus problemas, ele multiplicou por 7 a quantidade de riqueza existente no mundo. Sim, mas a gente continua tendo pessoas passando fome sem... Infelizmente. Na minha visão, sabe qual é a solução? Não é da desigualdade. A gente tem que mirar, na minha visão, a pobreza. A gente tem que acabar, exterminar a pobreza. Sim. E qual é o seu plano efetivo? Vocês têm um grupo de bilionários no Zap? Eu não tenho... Vamos ajudar. Tenho muitos amigos que ajudam, a gente investe. Eu não gosto de falar isso e usar como plataforma de marketing pessoal. Tá? Eu gasto muito dinheiro, alguns milhões de reais por ano, em doações para projetos sociais que eu participo. Você acha que isso é suficiente? Olha, isso se cada um fizer, você pode ter certeza. Não tem que fazer, eu tô falando você pode ter certeza, que faça mesmo. Você pode ter certeza que se cada um fizer, a gente tem a capacidade de melhorar a vida das pessoas. Você acredita, por exemplo, em organizações não governamentais? Acredito. Que atuam dentro de comunidades? Algumas sim. Sim, tem umas que são falcatruas. As que são sérias, você acredita? É isso que eu tô falando, eu também acredito. Você entendeu? Porque, infelizmente, quando o dinheiro vai para o Estado... Mas é que eu acho que as ONGs, elas não são necessariamente... Elas tapam buracos, então, entendeu? Mas quando o dinheiro vai para o Estado... Não necessariamente ele vai chegar lá na ponta. Esse é o problema. Sim, a gente precisa reestruturar a sociedade. Só que a minha questão é... Vocês o quê? Bilionários? Vocês bilionários? Não me coloca nesse pacote, por favor. Mas esse é o tema. Fala assim, fala pra mim, não, você. É porque eu não tô falando com a pessoa física, claro, Flávio. Pra mim entendo. é o jurídico bilionários, entendeu? É que não existe essa classe. A gente é independente. Você veio da comunidade... Gabi, tchau. Obrigada. Tchau. Opa! Caraca! Agora foi, hein? É a terceira vez, né? Tô tentando me calar, você viu? Meu nome é Rafaela, atualmente eu sou estudante e eu acho que bilionários não deveriam existir porque é um acúmulo muito grande de capital na nossa sociedade, é muito desigual e eu acho que isso não é natural. Como é que é seu nome? É uma apresentação, Oi, Rafa, acho que todos eles são uma apresentação. Me conta, Rafa. Primeira vez que entra, não fala do tema. Quer que eu fale sobre extermínio pobre aí? Só fala da apresentação. Deixa eu explicar um pouquinho isso, porque é meio pesado, tá? Tudo bem. Uma das principais causas de desigualdade se chama Previdência Social. Para pensar que por mais que você trabalhe e se esforce e junte dinheiro e faça o que for ao longo da tua vida para ter uma vida melhor, no final das contas você vai depender do INSS. Você vai depender de uma pensão que vai ser uma mixaria e que no máximo vai ser de R$8.000, que é o topo, e a maioria não ganha nem uma fração desse dinheiro. Sem contar com o fato que é o seguinte, quantos anos você tem? 24. Me lembra teu nome? Rafaela. Rafaela. Então, 24, Rafa.
Você deve se aposentar daqui uns 40 anos, 50 anos, né? Você tem muito tempo. Só que o ponto é o seguinte, você sabia que você trabalha hoje? Tô desempregada. Está desempregada, mas você, quando estiver trabalhando, todo mês vai ser descontado de você um percentual do INSS. Esse dinheiro que vai ser descontado, que é obrigatório do seu salário, esse dinheiro não é uma poupança para quando você for se aposentar. Esse dinheiro já vai diretamente para pagar os aposentados atuais, os velhinhos que estão lá recebendo, justamente recebendo a sua aposentadoria. Ou seja, você trabalha para poder... É a definição de uma pirâmide. Né? Pior que é. Se daqui 30 anos a taxa de desemprego tiver menor, quem vai se aposentar daqui em 30 anos tá na bosta. Tipo, se tiver mais gente desempregada, porque vai ter que descontar do INSS. Tipo assim, o INSS, ele não tá se pagando, ele tá pagando o próximo. Pode-se dizer assim. E se eu não me engano, em teoria, o dinheiro que tá lá, ele rende bem abaixo da inflação, acho que é 2,8, uma coisa por ano. Nossa, é muito pouco, mano. Porque vem do fato de que o governo acredita que as pessoas, se elas recebessem esse dinheiro pra guardar, eles não guardariam. Eles não guardariam. Se fosse um bagulho opcional, né? Vamos supor, pô, em vez do cara ele descontar o INSS, não descontar o INSS, na verdade, tipo, ele ter esse dinheiro, ou descontar já metendo num sistema CDI. Uma previdência privada, por exemplo. Faria mais sentido, né? Porque, tipo assim, se colocar numa CDI, igual você falou, a CDI, ela empresta dinheiro ao governo, correto? Se eu pego esse dinheiro que era pro INSS de um trabalhador e coloco na CDI, o trabalhador tá emprestando dinheiro ao governo, então ele tá ajudando ali, né, no financeiro. E, ao mesmo tempo, bom, ele tá numa CDI, que é bem mais lucrativo do que você tá a 2,8% ao ano. Você tá já lidando com 14% ao ano. Então, você tem a pessoa vai estar realmente crescendo, a renda dela vai estar indo pra ela. Você tem, de fato, algo que funcionaria, não? Sim. Tanto que eu tive uma prova que pediram para soluções para o negócio da etário, assim, bem simples, né? Bem simplório. E qual que é o ponto? Que se você não tiver filhos contribuindo, por exemplo, pro sistema, você se aposentar mais tarde. Porque você depende de ter gente trabalhando para poder sustentar a pirâmide. A pirâmide, né? Entendi. Você precisa do futuro pra viver o seu presente, basicamente. Sim, porque a gente já tá em dívida. Eu não sei se a gente tá em dívida. Eu acho que a gente tá em dívida já. Lá e a tendência é... olha que absurdo, vai aumentar pra 90 anos pra se aposentar. O problema é que não tem dinheiro pra pagar. Chegando lá... O que você faz? Pode ser que na próxima a pessoa já falou, opa, já ferrou, já não tá se aposentando mais, tá ligado? Aumentou pra 90, então, agora é 100, você já não se aposenta mais. Agora pra aposentar, você vai ter que cumprir todos esses requisitos. A pessoa fala, mas isso aqui é impossível, o governo. Pois é, também acho. Só que a gente vai continuar descontando o INSS de você. Agora, se você quiser o dinheiro, a gente permite que você pegue emprestado no banco usando sua aposentadoria como garantia. Usando o FGTS, né? Como garantia. É legal. Quanto por cento de juros você vai ter que pagar pro 14. banco? 14% por mês. É mais ainda ao ano, né? Eu tinha jogado 14% ao ano. Mas não é mais. É muito. Bizonho. É bizonho. Você tá dando uma garantia. Você tá pedindo o seu dinheiro. Tipo assim, você tá dando uma garantia do seu dinheiro. O dinheiro já ia pra você, era seu. Só que ao invés de você estar naquele 2% que você recebe do teu dinheiro ao ano, você tá entrando numa dívida de 24% ao ano. Você pode pegar meu dinheiro, governo? Não, mas pode dar ele como garantia pro banco te emprestar o seu dinheiro. Pro banco te emprestar o seu dinheiro e você ainda vai pagar uma porcentagem sobre isso. Caraca, é bizarro, mano. Cacete, tá. Vamos lá. Os velhinhos que estão lá recebendo. Justamente recebendo a sua aposentadoria. Ou seja, você trabalha para poder... Esse é o modelo que nós temos, modelo de compartilhamento. Tá bom? Nesse modelo, essa galera está recebendo daquilo que você está trabalhando hoje. Só que tem um ponto. Com o avanço da medicina, os nossos velhos estão vivendo cada vez mais. Isso é bom. Cada vez mais. Ou seja, eles demoram mais para morrer. Isso é bom. Nossos pais, nossos avós, daqui a pouco eu, não é? A gente está vivendo mais. Isso é um ponto positivo. Só que é mais tempo as pessoas recebendo o benefício do INSS. Só que, por outro lado, a população brasileira, ela não está mais na pirâmide etária. Daqui a pouco nosso professor de geografia vai nos ajudar com isso aqui, né? Nossa pirâmide etária está mudando. Nossa base está ficando menor. Nós temos menos jovens na nossa sociedade. Terceiro ponto é o seguinte, eles estão casando cada vez mais tarde. Você concorda que uma pessoa hoje casar com 25 anos é muito novinha? Pô, eu casei com 20.
Hoje uma pessoa casar com 35 tá na boa. Sim, mas aí... Calma. E o último ponto é o seguinte, eles estão tendo cada vez menos filhos. Qual é a consequência disso? Vai ter muito velho recebendo e pouco jovem trabalhando. Ou seja, essa conta simplesmente não fecha. Por isso que toda hora você tem uma reforma da Previdência. A todo momento você tem uma reforma da Previdência. E com isso é um grande promotor de desigualdade social. Então, se a pessoa que acredita nesse sistema, infelizmente, depositar a sua vida nesse sistema, depositar a sua esperança nesse modelo, vai terminar a vida daquele jeito que eu falei, pobre e frustrado. Desculpa perguntar, você era formado? Não. Faculdade, não? Não sou formado. Eu deixei minha faculdade, eu passei numa faculdade federal para fazer tecnologia e depois eu deixei a minha faculdade para começar a trabalhar na área de vendas. E aí trabalhei na área de vendas por 4 anos, aprendi a vender, aprendi a liderar times de vendas. Foi aí que eu consegui entender como é que a gente vai no mercado e busca dinheiro. Então, aprendendo a vender, eu criei a WhatsApp, que é uma escola de inglês. E abri a primeira escola em 1995, depois eu abri 400 dessas escolas em todo o Brasil. Que foda! Que a maioria dos seus profissionais que trabalham na sua empresa, assim, falando de professores principalmente, eles, de certa forma, não dependeram do Estado para poder se formar? Alguns? Você acha que sem o Estado, não necessariamente. Alguns talvez fizeram. Porque, assim, tem muitas pessoas que não conseguem, hoje em dia. Eu, por exemplo, passei numa faculdade federal, um bom exemplo. porque eu não tinha outra opção. Se não fosse estudar numa escola pública, eu jamais conseguiria pagar uma faculdade. Mas acabou. Você vê que o caminho do meu crescimento não foi pelas vias acadêmicas. O meu caminho do crescimento foi por outros caminhos. Várias outras coisas, certo? Por exemplo, tem uma pessoa que recebe um auxílio do governo. Temos 30 segundos. Opa! Nem sei pra que droparam. Vamos ver. É que eu ia trazer um fechamento interessante. Deixa eu só te trazer duas boas notícias. Só um minutinho. O declínio da mortalidade não aconteceu graças ao capitalismo. O declínio da mortalidade acontece apesar do capitalismo. Ele vem da ciência, da criatividade, do empenho dos trabalhadores que são exaustivamente explorados porque a criatividade vira mercadoria. E esse Estado corrupto, quando vira um Estado coletivo e construído pela população, leva para um sistema chamado comunismo. Se você defendeu isso, vai ser uma coisa inédita. Um bilionário dizendo que a gente tem que chegar ao comunismo. Já é um Estado muito diferente do capitalismo. Vou te dar mais 15 segundos. Os argumentos são ótimos. Quero te ouvir. Vai lá. Seria excelente, porque o Estado, no final das contas, você é a favor do comunismo? Eu sou a favor de um governo verdadeiramente democrático. As vias de se chegar a ele variam. Aí a gente precisa entender que o comunismo é um governo do povo para o povo. Independente desse nome, eu acho isso interessante. A China é uma experiência hoje que se diz comunista. Que não é comunista. E é um governo que tem características muito autoritárias, mas falando de estatística, nos últimos 60 anos a China tirou 500 milhões de pessoas da pobreza. Uma ditadura é sempre um caminho mais curto. Mas falando em estatística, se eu vou me gabar do capitalismo que reduziu a pobreza, a China pode se gabar porque com o autoritarismo reduziu também. A minha tese é, o Estado é um recorte da população. O Estado não é como empresa privada porque ele está em disputa. Então, se eu construo um Estado democrático popular, esse é o caminho. É a tese de superar um feudalismo e ir para um capitalismo, inevitavelmente chegar num outro estágio, que pode chamar socialismo, comunismo ou qualquer outra coisa, mas onde o Estado é eleito pelo povo, diferente de um empresário, de um bilionário, que é uma pessoa que está ali porque sim, por N fatores, mas que não está em disputa. Uma pessoa mais competente que você na sua empresa, você transfere o cargo. Como que vai eleger uma pessoa no status na sua busca pela felicidade? Você trocaria de vida com ela pra voltar até a idade dela? Ele quer que a maioria da população decida o futuro. Nosso tempo já acabou. Mano, tipo assim, eu acho interessante o que ele tá falando. Mas ao mesmo tempo que eu acho interessante, eu acho que o que ele fala faz sentido. Não é um pensamento burro, não, mano. Tipo, faz sentido os bagulho que ele fala. Porém, ao mesmo tempo que faz sentido, ele deveria prestar um pouco mais atenção no que ele mesmo tá falando. Tá ligado? Porque ele fala, mano, eu acho que o Estado deveria... a população deveria pipipi, papapó, o Estado pupupupupu, bonito, legal. Ao mesmo tempo, a gente volta lá atrás, onde já teve conversas do pessoal falando, o Estado é uma máquina de produzir burro. Tipo, dando um resumo, né, do que tudo que falaram pra dar essa frase. O Estado é uma máquina de produzir burro. Logo, se eu boto burros pra discutir o destino do Estado, eu vou ter um bom destino? Não, você chega lá e fala, não, então, vocês acham, população, acha que o salário mínimo de 10 mil? Te garanto que vai passar. Se for, vamos decidir aqui, vai passar, vai dar certo? O Brasil vai ficar melhor com o salário mínimo de 10 mil? Não vai. Vai quebrar. Então você não consegue chegar e... É que vai ser todo mundo olhando pro próprio rabo. Começa aí, vai ser todo mundo olhando pro próprio rabo. O cara do salário mínimo vai falar, caraca, nossa, agora vai ser 10 mil. Então, mano, ele vai olhar pro próprio rabo dele. O cara que ele gera emprego, ele vai olhar e falar, meu Deus, o salário mínimo é 10 mil, tá ligado? Tipo, ele já não vai mais conseguir gerar emprego, agora gerava antes, mano. Então ele vai sair do mercado.
Ele não tem o que Quebrar. fazer. Ele vai quebrar. Aí o cara fala, nossa, mas cada vez mais tem mais pessoas apostando no Bitcoin. Irmão, é justo por conta de um bagulho desse, tá ligado? Tipo, de um cenário que a gente vive em que impossibilita muitas vezes o empresário de montar o seu negócio, tá ligado? Dificulta pro empresário de montar o negócio dele. Burocracia. Cada vez dificulta mais pro empresário de montar o negócio dele. Então o empresário vai fazer o quê? Ele vai ganhar dinheiro de outro jeito. Ele vai apostar no Bitcoin, ele vai colocar numa CDI, tá ligado? Que aí ele vai emprestar o dinheiro pro governo, igual você falou. Ele vai comprar ações de uma empresa, tá ligado? Tipo, ele não vai ficar... Ele não vai gerar emprego diretamente. Óbvio que ele comprar uma ação de uma empresa, papapipim, ele vai gerar indiretamente, né? Ele pode ser que ele ajude a empresa a alavancar e indiretamente ele vai ajudar a empresa a ser melhor no mercado. Mas aí ele pode até ir pra uma empresa gringa, que não tem nada a ver com o Brasil, tá ligado? Ele pode meter o dinheiro dele no Bitcoin, tá ligado? Ele pode meter o dinheiro dele na CDI e dar direto pro governo, que a gente já viu que esse dinheiro não vai ser bem distribuído. O tesouro é o do governo direto. Ah, o tesouro do governo. A CDI é em base do... Normalmente você vai pro banco. Ele vai estar rendendo ali... Você tá emprestando dinheiro ao banco. Normalmente banco ou empresa, né? Que você tá colocando seu dinheiro. Entendi. Então, tipo assim, a CDI, se a gente for pegar, ela de qualquer jeito vai ao banco. Dá proporções ao banco. O banco tem interação com a população, do mesmo jeito. Mas não tanto. Cara, é meio difícil de colocar a esperança, depositar toda a esperança no Estado. Porque é igual aquilo que a gente tava conversando. O Estado é uma máquina de produzir burro. Por exemplo, eu estudei em escola pública a minha vida inteira, não tenho faculdade nem nada, e, mano, eu posso pegar essa frase de depositar toda a esperança no Estado é um erro e confirmar totalmente. Porque eu olho e eu falo, caramba, tem muita coisa que eu não sei, mano. Esses dias eu tava conversando com um rapaz aqui, o cara me deu uma aula sobre ações, tá ligado? Que eu não tinha a menor noção, nem como funcionava. Ele me deu uma aula de, tipo assim, isso em pouco tempo. E igual eu tô conversando aqui com você, tem muita coisa que eu também tô aprendendo, tá ligado? Por quê? Porque, mano, se depender do que eu tenho ali acesso, eu não tenho acesso a nada. Eita, pega, quebrei meu celular. Caralho. Discursando e quebrando. Então, tipo assim, eu não tenho acesso a nada, tá ligado? Tipo, eu, pra falar a verdade, não é que eu não tenho acesso, né? Eu tenho acesso a tudo, porém, eu não tenho, tipo, nem passa pela minha cabeça que aquilo existe. Entendeu? Porque... Depende do... Porque nunca me foi apresentado. Então, tipo assim, eu nem sei se existe. É a mesma coisa que algumas leis. Tem gente que nem sabe que algumas leis existem. Porque a pessoa nem foi apresentada aquilo. Exato. Um negócio que eu acho curioso é que a gente vive numa democracia onde o nosso voto é importante, né? Mas em algum momento a gente é ensinado, principalmente no ensino público, mesmo no particular, que foi onde eu frequentei, né? A gente é ensinado como funciona o nosso sistema político em detalhes. O que o senador faz, o que o vereador faz, o que o deputado estadual, o federal, o que o presidente, qual que é a função de cada um. Nem isso a gente é ensinado. Como é que você vai votar, decidir o futuro do país, se você nem sabe pra que você está votando? Caraca, real. Sem contar que muitas vezes tem gente que vota, né? Eu vou pegar exemplo disso aí, tipo, sei lá, da minha família, vai. Vamos supor, vai concorrer a presidente a Michele Bolsonaro. E o assessor dela é o Bolsonaro. A gente fala, caraca, vamos votar por causa do Bolsonaro. Tá ligado? Tipo, não é o que o presidente faz, tá ligado? Ou o que o assessor faz. É o peso que aquele nome tem. Entendeu? Tipo, às vezes, vamos supor, vamos colocar assim, pô, a Dilma é presidente e o braço direito dela é o Lula. Aí o pessoal vai votar na Dilma, por causa do Lula. Um exemplo bobo. Tipo, eu tô falando, tipo, exemplo bobo, tipo, de cenários hipotéticos, tá ligado? É só um exemplo bobo. Então, tipo assim, a gente acaba que nós não pesquisamos algumas vezes o que o cara que estamos votando faz. Ou o que o cara que vai ser o braço dele faz. A gente tá comprando só a fama e a ideia. Sabe? Você quer saber um negócio curioso? Sabe que, em média, 99% das campanhas políticas são financiadas com dinheiro público, né? Existe o custo por voto. Quanto que o cara gastou por eleitor. No Brasil, o candidato que mais gastou foi R$ 132 por voto. Por voto?
por voto. Cacete! Ele investiu 1.450.000 para poder ser eleito. Bom, vamos lá. Ó, olha só, o nosso tempo já acabou, mas se você me permitir, cara, bom demais falar contigo. Na outra vez foi boa, argumentos muito legais, muito respeitosos. Aliás, galera, obrigado pelo carinho, pelo respeito de todos aqui, foi muito bacana. Legal. Mesmo aqueles que não vieram aqui, sentaram, foi muito legal sentir aqui o feedback de cada um de vocês. Eu quero encerrar falando contigo sobre esse tema, é que eu não sou a favor do comunismo, não vi nenhuma experiência no mundo que fosse favorável implantando esse regime. Aliás, vi... Não houve. Não houve, eu sei, não houve. Talvez na abstração utópica dos desejos utópicos que todos nós temos, eu sou músico, né? Também toco, tenho um lado artístico e ao mesmo tempo sou empresário. Então, ou seja, na nossa abstração, a gente talvez desejasse alguma coisa que fosse diferente daquilo que nós temos. Isso é bom, porque o mundo não é justo. O mundo não é justo, né? A gente não deve nem esperar justiça, porque senão a gente vai ser frustrado também. Eu aprendi a jogar o jogo. E dentro do capitalismo, ele me permitiu sair de onde eu saí e chegar até onde eu cheguei. Através de entender o jogo, como é que funciona. Eu aprendi a vender, eu aprendi a gerar receita, eu aprendi a ganhar dinheiro, eu aprendi a montar negócios. Então, eu sempre penso, aquela frase que eu falei, que foi uma frase que gerou uma certa comoção aqui no grupo, né? Que o sucesso é uma ciência exata que a gente pode aprender. Eu sempre, quando olho para alguém, olho para você, olho para todos os jovens que estão aqui sentados, eu sempre imagino que todo mundo aqui pode ter uma vida melhor. Todo mundo aqui pode aprender a vender, pode aprender a trabalhar dentro do jogo. Você não precisa concordar com o sistema para jogar dentro dele. Eu acho que a sociedade ela é hipócrita, acho que a sociedade tem uma série de contradições. Eu acho que quando eu olho para o mundo, eu não me sinto animado quando eu olho para os políticos, e nem com o modelo do que se chama democracia no Brasil. Não gosto do que eu vejo. Mas ou eu vou entrar num ciclo interminável de descontentamento e, cara, sei lá, vou virar um revolucionário, você entendeu? É porque eu sou uma pessoa muito intensa, ou eu jogo o jogo. Eu entendi que eu posso jogar o jogo. Eu entendi que eu posso fazer isso respeitando as pessoas. Eu entendi que eu posso fazer isso de forma honesta. Eu entendi que dá para fazer isso tentando ser justo. Nem sempre a gente vai ser justo em todas as situações. Nós somos seres humanos, não é? Mas buscando criar uma regra que seja jogada por todos e que beneficie a maior parte possível das pessoas. Eu, por exemplo, acredito piamente que a melhor forma de distribuir renda não é dividindo riqueza, é dividindo conhecimento. Eu entendo que o conhecimento gera renda. Vou te dar um exemplo. Tu é professor de geografia. Tu tem uma renda hoje gerada pelo conhecimento que você tem. Talvez se você não tivesse esse diploma e esse conhecimento que você tem, você não teria essa renda. Então, na realidade, o teu conhecimento te gerou uma renda. Grande ou pequena é outra discussão. Tá? Então, cada bloco de conhecimento pode nos trazer benefícios. Mas porque o conhecimento é mercantilizado. Numa sociedade onde eu não fosse obrigado a pagar pela água ou pelo aluguel, só pra tu ter ideia, talvez para minha felicidade eu compartilhasse o meu conhecimento sem necessariamente ser prisioneiro do dinheiro como meio. Eu concordo com você. Tanto concordo que há 15 anos eu gasto 2 a 3 horas por dia produzindo conteúdo para pessoas que querem aprender a vender, que querem aprender a se desenvolver. Eu, por exemplo, tenho 12 milhões de seguidores em todas as minhas redes na internet, produzindo conteúdo com a finalidade de ajudar a pessoa a entender como é que joga esse jogo. A pessoa não precisa fechar os olhos para as injustiças. Flávio, mas com todo respeito, faz todo sentido que você fortaleça a estrutura que te beneficia. Isso não é nenhuma novidade. Mas quando eu fiz, explorando a mais-valia. Não, quando eu fiz isso, eu não tinha nenhuma empresa, eu tinha vendido. Pois mas se você fizesse curso sobre como superar o capitalismo, a tua posição de privilégio provavelmente seria assustada, né? Não, é que isso é utópico. Imagina sabe por que eu jamais faria isso? Porque imagina na época do feudalismo, alguém perguntando lá na Revolução Industrial onde que o capitalismo tinha dado certo. O capitalismo também foi revolucionário. Foi. Não, tá valendo. Ele está dizendo. Eu sou. Meu conhecimento, que acabou me trazendo uma outra realidade, uma realidade social diferente. O que você faz? Eu sou professor. Legal. Ele veio através de uma política pública do Estado. Eu sou ProUni, minha mãe era empregada doméstica. Boa. O último resquício que o Estado acabou com a escravidão no Brasil foi as empregadas domésticas não terem direitos trabalhistas. O Estado fez isso. O Estado fez isso. Não, o Estado... Representando a população. Não, eu vou te falar. O Estado é o cara que mais fez atrocidade. É o quê? Você viu esse tema que ele tá falando agora das domésticas, não viu? Já vi. E a gente sabe que no papel foi lindo, né? Na realidade... Na prática não mudou bosta nenhuma. Então usar isso aí como argumento... Desculpa, mas... O Estado resolveu alguma coisa? Ele passou uma lei. O Estado deu uma abertura pra quem tem conhecimento, tá ligado? A obrigar a pessoa a cumprir essa lei ou processar essa pessoa no futuro, tá ligado? Porém, a gente sabe que as coisas não funcionam dessa maneira linda.
Entendeu? Primeiro que às vezes você não vai ter nem dinheiro pra pagar um advogado, ou você vai parar na fila durante anos e anos e anos e não vai conseguir ir pra frente com aquele processo. Segundo, que às vezes você vai precisar de fazer um acordo com quem tá te contratando, porque afinal você precisa do dinheiro. Então, amigão... Por que você vai ficar ali anos brigando no processo judicial? Pagando advogado e tudo mais, pra ainda ter a chance de no final não dar nada, e a pessoa recorre depois. Vamos supor que começou a combater com dinheiro. Ela recorre. Mais anos e anos e anos. No final, você morreu pra ver aquele dinheiro. E você nem vai ganhar tanto, porque você não pode... No Brasil é crime enriquecimento. É o quê? Por causa... Tem um limite pro quanto você pode receber de indenização de coisa, que eles consideram enriquecimento sem causa. Porque mesmo que você sofra os maiores absurdos do mundo, você provavelmente vai ganhar ali uma renda... Vai ganhar nem tanto dinheiro assim, no final das contas. Bom, vamos lá. Eles estão falando não, o Estado representando a população. Não, eu vou te falar, o Estado... Não, mas o Estado é o cara que mais fez atrocidades na história da humanidade. Sim, mas eu estou falando... Como instituição, a igreja também, o capital também. A sociedade assim desse, e o Estado também é responsável por isso. E deveria ser maior responsável, porque educação não é negócio, é para você. A educação que eu digo, cidadão, a educação do cidadão, ela não pode ser... Minha câmera até acabou aqui. A educação é obrigação de Também, vamos ouvir eles falando aí até o finalzinho. Meu irmão, mas, professor, com todo respeito, a minha última frase, que é essa que a gente está batendo esse papo, que é legal, porque praticamente o programa acabou, a gente está batendo papo aqui, é um prazer estar fazendo isso com vocês, tá? Cara, quem depositar, eu falo isso com dor no coração, mas falo, quem depositar a sua esperança no Estado vai terminar a vida pobre e frustrado. Olha, muito legal terminar aqui esse debate, aqui todos foram muito pacientes comigo, eu procurei ser paciente também, foi um papo de altíssimo nível. Eu penso que minha mensagem final, que fica aqui, que eu quero deixar marcado, é que tanto empresários quanto trabalhadores, cada um está saindo da sua casa para resolver a sua vida e levar uma vida melhor para sua família. Cada um está fazendo esse papel. E o que nós vemos aqui é que o meu sonho utópico, eu também tenho sonhos utópicos. Meu sonho utópico é não existir um Estado que nos atrapalha. Meu sonho utópico é não existir um Estado que explora o trabalhador. Porque a lei, a CLT que existe hoje, ela desconta de você, ela faz uma série de descontos de você, ela desconta na tua fonte, ela te paga, ela sequer remunera a inflação sobre o seu FGTS. Tem um modelo que, na minha opinião, as pessoas recebem um valor. Por exemplo, uma pessoa que ganha 10 mil reais de salário, ela vai receber uns 6,5, 6.800. Só que ela custa para a empresa 20 mil, quase 20 mil reais. 19 mil e pouco. Meu sonho utópico era poder dar esse 19 mil e pouco para o empregado. Esse é meu sonho utópico. E que ele tivesse educação financeira para poder fazer o investimento do seu dinheiro e com o investimento do seu dinheiro, com a fração daquilo que ele contribui no INSS, ele fizesse uma poupança que no final da vida ele teria um salário bem maior do que ele teria no INSS e ainda aquela grana acumulada fica de herança para o filho dele. Ou seja, em vez de ficar dando dinheiro para o INSS, para uma estrutura de Estado que vai te sugar dinheiro, em vez de você ficar com dinheiro no teu fundo de garantia, que é uma grana que sequer reajusta a inflação, você está perdendo dinheiro com o teu FGTS depositado. Esse é o sistema que o Estado ofereceu. Eu, por exemplo, tenho milhares de funcionários CLT, porque eu sigo a regra do jogo, eu sigo todas as leis, eu não sonego imposto, eu sigo todas as leis, eu pago todos os direitos trabalhistas. Só que este modelo é um dos maiores criadores de desigualdade social, que é aquilo que a gente tanto gostaria de ver diminuindo no Brasil, também, né, no mundo como um todo. Não é alguma coisa que você vai tirar para sempre, mas a pobreza é a nossa obrigação moral de acabar com ela. Então, eu espero aqui que o papo tenha sido bom e fica aqui o meu abraço a você que assistiu esse episódio. Vou falar assim, mano. E aí, o que tu achou? Porque eu achei muito foda a conversa. Cara, eu gostei da conversa. Eu só fiquei meio... muito da conversa, mano. Eu só achei que o pessoal não ficou muito nos temas, né? Senti que foi mais uma conversa entre vidas, né? Sobre a vida de cada um ali, de como eles veem o mundo, do que sobre os temas. Prenderam um pouco aos temas. Cara, é incrível. Eu achei muito foda. Tipo, não virou... Tipo assim, teve muita parte ali, pra ser bem sincero, igual a gente tá falando, bem pessoal, tá ligado? Que o pessoal fugia um pouco do tema e trazia pro pessoal. Mas a gente pode tirar uma conclusão, eu acho que assim, depois, vendo esse vídeo, a gente pode tirar uma conclusão, tá ligado? Que deu pra tirar uma conclusão nesse vídeo aí. O problema não é o bilionário e o milionário. O problema, mano, é o sistema, tá ligado? E o pior de tudo é que, tipo assim, o problema é o sistema e o sistema te faz acreditar, tenta te induzir que o problema é o bilionário ou o milionário, tá ligado? E que a solução é dar mais poder ao sistema. E é que a solução é dar mais poder ao sistema e, tipo, taxar mais esses empreendedores, tá ligado? Taxar mais o CNPJ.
que, tipo, os caras já tem... O sistema já tem muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. O bagulho que ele falou aí, pra mim, foi um absurdo. Eu não sabia disso. Que se taxar... A taxação de todos os bilionários aí é 2 dias de taxação do Brasil, mano. É muito dinheiro. E aí, você pegar e ainda falar, mesmo se der toda a riqueza de todos os bilionários, corresponde a 5 ou 6 meses, né? De taxação. Mano, é meio ano, irmão. Cacete, tipo você assim. Vai quebrar a empresa, e você vai quebrar. Você vai quebrar um monte de empresas, você vai quebrar um monte de bilionários, vai quebrar um monte de pessoa pra tentar ajudar uma população inteira, tá ligado? Valer 5 meses. Mas isso vai valer 5 meses, mano. Tipo, é um abismo você pensar nisso, mano. Eu tô olhando pro abismo, o abismo tá me olhando de volta, tá ligado? É muito abismo você pensar nisso, irmão. Você pensar que, tipo, você arrancar o dinheiro de todos os bilionários que estão gerando emprego, que estão isso, que estão aquilo. Claro que tem um ou outro, igual ele falou ali, tem teto de vidro. Isso é normal. Isso é normal entre os políticos, isso é normal entre os bilionários, isso é normal entre os milionários, isso é normal entre os pobres, isso é melhor entre os ricos, isso é normal entre os classe média. Toda classe, todo grupo de pessoas tem aquela pessoa que tem o teto de vidro. Todos. Os youtubers, os tiktokers, os instagramers, os twitters, a casa do cacete, em algum lugar, todo mundo tem um teto de vidro. Então, todo lugar tem uma pessoa que já foi desonesta em algum momento, ou, pelo menos, não foi justa, tipo, não teve uma atitude justa em algum momento. Isso é um fato, tá ligado? Então, é foda você pensar que você vai arrancar todo mundo ali do mercado, vai cagar o mercado inteiro, pra você dar uma folga de 5 meses pro Estado, irmão. 5 meses apenas, tá ligado? Nossa, mas 5 meses dá pra fazer muita coisa. Pô. Acho que não paga nem a dívida se duvidar. É muito pouco, velho. É muito pouco, mano. 5 meses é muito pouco, irmão. Que isso, cara? É muito pouco, mano. É muito pouco. Não paga nem a dívida do Brasil, se não me engano. Mano, o cara mais rico do mundo não consegue pagar a dívida do Brasil. Sabia disso? Que eu acho que esses dias quem ascendeu ali ao topo foi o Elon Musk se tornando o primeiro trilionário, né? Em alguma moeda, porque ele conseguiu 500 milhões de dólares. Nem ele paga a dívida do Brasil. Porque vamos ver. A dívida do Brasil... Eu tinha visto isso quase agora, do Brasil hoje. A dívida do Brasil hoje é 7,939 trilhões. É loucura. É loucura. É loucura. E assim, a gente tá tendo corte de gasto pra tentar começar a pagar essa dívida, né? É muita loucura, mano. Tá só aumentando. Então, sei lá, mano. Eu acho que, primeiro, pra qualquer coisa, quando uma pessoa traz uns assuntos desse, eu tenho sempre a mesma resposta. O primeiro é corrigir a educação da população, tá ligado? Pra saber votar, tá ligado? Saber o que um político faz, saber estudar, não ter políticos de estimação, saber tudo isso, tá ligado? Eu acho que, tipo assim, pra melhorar uma sociedade inteira, esse é o primeiro passo. Pra melhorar o indivíduo, eu acho que o primeiro passo é ele estudar, tá ligado? Se estudar seja financeiramente, estudar seja religiosamente, estudar seja de qualquer maneira, tá ligado? Estudar pra aprender um pouco mais, tá ligado? E não acreditar no que ele vê nos stories de fulano, no vídeo de ciclano, nas informações mastigadas de Beltrano. Não, estudar. Reunir um monte de informações... De fontes diferentes. De fontes diferentes e confiáveis, compactá-las e gerar a sua própria opinião. Não é você ter uma opinião baseada no que o Raio fala, nem uma opinião baseada no que o Inê fala, nem uma opinião baseada no que o Felipe Neto, do que o Cacete A4 fala. Não. É você pegar tudo aquilo e você ter a sua própria opinião, sua própria linha de raciocínio. Então, o bagulho é inteligência. O problema não é uma classe X, o problema não é o bilionário, o problema não é o milionário, o problema não é a classe média, o problema não é o rico, o problema não é o pobre. Não, o pobre é o que sofre, né? Mas o problema não é a classe. O problema não é a classe youtuber, o problema não é a classe CLT, o problema não é a classe, diretamente. O problema é o estudo, tá ligado? O problema é na cabeça. E como essa falta de estudo é usada pra gerar corrupção e pra se aproveitarem. Então, tipo assim, eu acho que nesse vídeo isso ficou muito claro. Eu não sei se, tipo assim, eu não posso falar, tipo assim, todo mundo ali, a maioria dos trabalhadores são burros, nem não sei o que lá. Não, mano, acho que não é bem isso, tá ligado? Não se trata sobre isso. E nem, às vezes, nem vitimista, nem nada. Mas se trata sobre como eles foram anexados
ao mundo. E aí, você, alguma coisa pra falar do que você aprendeu desse vídeo? Eu acho que o ponto mais interessante do vídeo, pra mim, foi ver como o pessoal sempre estava tratando bilionários como uma coisa só, né? Ali. Com uma entidade só, né? E ele falando que não, que existem diferenças, que existem vários tipos de pessoas, vários tipos de bilionários, dele mesmo atacando. Eu acho que foi um negócio muito bom, muito corajoso, né? Ele chegar ali e atacar diretamente esses caras, que, querendo ou não, tem muita influência, né? O peso de bilhões é muito grande na sociedade. É forte. Então, é um negócio ali público, né? Ali público. Então, eu acho que é um vídeo dele também falando que aquela moça lá, né? Que ela falou que caiu muitos golpes e tal. Que se ela quiser, ele ajuda. Não dá pra ele ajudar todo mundo. Ele é uma pessoa só. Mas ele claramente, pelo menos pelo que ele mostrou ali, ele tenta ajudar o máximo de pessoas que ele puder. Eu acho que isso é um dos grandes negócios da vida. Você ajudar o máximo de pessoas que você puder ali dentro das suas capacidades. Não dá pra você salvar o mundo. Só que se todo mundo fizer o seu melhor, o mundo vai ser um lugar melhor. Então, tipo assim, nesse vídeo eu tomei uma conclusão, tá ligado? Como um ex-CLT. Imagina, mano, não é sobre você odiar uma classe, tá ligado? Não é o caminho certo, você odiar uma classe. O caminho certo é você começar a olhar o Estado e como ele vem intervindo, tá ligado? Porque, tipo assim, pode existir uma classe de bilionários corruptos. Vamos lá, Raio, no Brasil. Pode existir uma classe, Vamos supor que todos os bilionários no Brasil sejam corruptos. Vamos dar esse exemplo. Todos os bilionários no Brasil são corruptos. Mas para eles conseguirem ser corruptos junto com o Estado tem que ser corrupto. Exato. Então, tipo assim, é uma mão, lava a outra. Se o Estado não fosse corrupto, logo o bilionário corrupto não existiria no Brasil. O bilionário que não paga imposto, isso e aquilo, não existiria no Brasil. Ah, mas é que ele tá secando, ele não sei o que. Não, mas não existiria mesmo assim. Só precisa de fiscalizar, tá ligado? Fiscalize da maneira correta as pessoas corretas. Fiscalize tudo da maneira correta. E, bom, sem essa de lavar a mão de ninguém, né? Mas... definições justas. Não deixe de punir as pessoas, igual... teve um negócio da Americanas lá, bilhões, não lembro quantos foi, de problemas, né, por conta do erro financeiro lá, e tá aí, estamos seguindo. Tamo aí. Bom, é um bom vídeo, mano, aprendi bastante, e valeu, muita coisa que você falou também, eu não sabia, tá ligado? Muita coisa que você falou eu não sabia, então foi bacana, algumas coisas outras saber. E... é um vídeo que, vou falar bem real, mano. Eu esperava um debate árduo e não teve. Eu acho que ele fez a função em muitos momentos, de psicólogo, tá ligado? Aquele carinha de rosa lá falou bem também. Algumas coisas ele falou, parecia que ele tava fora da caixinha, mas falou bem. E é isso. Acho que é isso. Né?